complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite, tudo bem contigo? Agora 6h11. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, o jogo está marcado para 7 horas da noite. Terceira rodada, Série A1, Campeonato Paulista, em campo a Nega Véia, em campo a Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Terceira rodada do Campeonato Paulista, majestoso, dia de número 33 do ano, hoje 2 de fevereiro de 2022. Hoje tem muitos números, né? 2, né? 2 do 2 de 2022. O que isso significa? Nada. Vida que segue, 18 horas e 12 minutos. A bola rola às 7 da noite, Novo Horizontino e Ponte Novo Horizontino. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Já estamos no ar pelo site futebolinterior.com.br/rádio, no aplicativo Rádio FI, Rádiosnet, TuneIn, tudo rádios. É só procurar, é só pesquisar. Baixe o aplicativo aí de sua preferência e você vai encontrar a Rádio
Futebol Interior, o canal de áudio. Estamos também no Facebook, Futebol Interior. No Facebook, lá na lupinha, se você ainda não segue o Futebol Interior, a página do Futebol Interior, que tem quase 190 mil curtidas, é só colocar Futebol Interior. Pronto, a primeira que vai aparecer é a gente. Tem também no YouTube, você ligado com a gente, são 2 canais no YouTube para você participar, tá? Futebol Interior e Futebol FI. Participe com a gente, deixe a sua mensagem. Você pode participar também pelo WhatsApp 98989-3526, código 19 para participar com a gente. Tem também o Planeta News, que é o nosso planeta dos macacos, para você interagir conosco, deixar a sua mensagem no nosso Planeta News. Por exemplo, né, nesse momento vou passar aqui lá no Planeta News as escalações de Ponte Preta e Novo Horizontino. Jornada esportiva para Betchamps. Vem jogar na Betchamps. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi. Sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Pizza do Dadá. Peça pelo delivery 3744-2121. Brumas. Uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Tá no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. A direção comercial é do grande Claudinei Corsi. Quero abraçar aqui, Claudinei. Seja abraçado por toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Um grande abraço para você, Ney. Tá lá na sua casa, se recuperando, e amanhã, se Deus quiser, vai estar comandando a jornada esportiva nos canais Futebol Interior para Mirassol e Guarani. A direção executiva do Elcio Paiola. Cheguei hoje, tinha reunião, rapaz, nem boa noite consegui falar com a chefaiada, né? Reunião, é isso, coisa boa, Elcio Paiola não para. A direção geral é do doutor Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio, mesa de vídeo, a cargo do titularzão da equipe de esportes do canal Futebol Interior, o grande Felipe Marques, ao lado de Frank Francisco nos comentários, sempre de carona com Frank, e também ao lado do Anderson Grigoleto, ao meu lado, aqui ao lado direito para quem tá na tela, né? Ao lado direito para você que tá na tela, o Anderson Grigoleto, repórter da Ponte Preta na jornada esportiva nos canais Futebol Interior. O Anderson Grigoleto, que pode ser chamado de Anderson Luiz também, né? Mas a vinheta aqui fala Anderson Grigoleto, né? Na Rádio Grigo, Anderson Luiz. Depois a gente vai tirar essa DR com ele aí. 18 horas, 15 minutos, tá na hora de girar os destaques da jornada esportiva. Vamos começar com o destaque da Ponte, o destaque da Macaca. Chega mais na jornada esportiva, seja bem-vindo. Grande abraço, boa noite. Anderson Grigoleto. E aí, Grigo, como é que tá? Tudo bem? Ótima noite, Carlos Corsato. Ótima noite ao Frank, Felipe. E a você, amigo, que vai curtir essa transmissão nessa jornada junto nos canais do Futebol Interior. A Ponte Preta, que ainda não venceu nesse campeonato, vem em busca da primeira vitória, jogando no Majestoso hoje. Novidades no time titular, hein? Pedro Júnior entra como titular, fazendo a sua estreia no time da Macaca hoje. É isso, Pedro Júnior no time da Macaca. E tem outra novidade na zaga, né? Também, novidade na zaga. O Dedé não joga e tá entrando aí a volta do Fabrício como titular na equipe da Macaca, ao lado do Fabrício, do Fábio Sanches. E o Matheus Jesus entra E o Matheus Jesus no meio de campo, exatamente. Isso, o Matheus Jesus entra como titular, o camisa 10 da Macaca. Ponte em campo daqui a pouquinho para tentar a primeira vitória nesse Campeonato Paulista. Ponte só tem 1 ponto, precisa ganhar na Macaca. E o destaque do adversário da Ponte, hein? O Tigre, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. O Novo Horizontino do técnico Léo Condé também não venceu ainda no campeonato. Porém, já fez 3 partidas. Perdeu para o Palmeiras, que foi válido pela 5ª rodada do campeonato, jogo antecipado. Perdeu para o Ituano e empatou contra o Mirassol. Quanto o Mirassol, o Léo Condé ficou satisfeito. Em coletiva, ele disse que se o time render como rendeu em Mirassol e aproveitar as chances no setor de ataque, vem para buscar os 3 pontos, Carlos Corsato. É isso, Tigre, o Grêmio Novo Horizontino. Teve uma mudança lá no nome do time, mudança do CNPJ, né? Grêmio Novo Horizontino
em campo contra a Ponte no estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Terceira rodada, Série A2 deste Campeonato Paulista. E para comentar, para falar e analisar na Ponte dentro de campo, a Rádio Futebol Interior tem ele, Frank Francisco. Sempre de carona com o Frank. Como vai o amigo? Tudo bem? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Boa noite, Frank. Será que tá ligado o seu microfone? Ah, é lá em cima. Ah, eu esqueci de passar isso pra você, Frank. Aí tem isso aqui, ó. Isso, olha lá. Aí depois deixa ele arrumadinho, pronto aí. Certo. Agora é só mandar ver. E aí, Frank, como é que tá? Tudo bem? Então vamos lá, Carlos, de novo, né? Boa noite, Carlos. Boa noite para todos que estão aí nos acompanhando. Carlos, bastante novidade na macaca hoje, né? Sim. Kleina mexe na minha cancha. Duas alterações por ordem médica, né? O Dedé, né? E o Moisés Ribeiro, que não jogam, saíram. Os dois jogadores saíram contundidos no último jogo, naquele empate heróico contra a Internacional de Limeira. Carlão, e eu acho que ele mudou até bem, hein, Carlos? A minha cancha, em tese, seria para fluir, tem um pouquinho de medo da questão do condicionamento, né, e o estado do gramado, mas me agrada, Leonaldo, Matheus Jesus e o Fecim, né? E na frente, Niltinho, Pedro Júnior e o Luca. Vamos aguardar, Carlos. Quem sabe hoje a coisa flui, né? Primeiro jogo que ele atua com 3 atacantes, né? E o mesmo esquema que ele terminou o Campeonato Brasileiro da Série B, que ele jogava com dois atacantes, um de cada lado, né? Moisés e Richard, né? Eram jogadores que jogavam por ali. E agora ele volta para aquele esquema de 4-3-3, né, Frank? Eu acho que o Nilton vai ajudar mais na marcação, Carlos. Vou aguardar para comentar com mais propriedade, mas até por característica, ele vai agrupar nesse meio. Sim, ele ajuda mais na marcação, né? Aliás, entrou bem, né, no jogo contra a Inter de Limeira, né? Também. Entrou bem, deu passe pro segundo gol, né? O Luiz Fernando me parece ter sentido um pouco, Carlos. É um jogador leve, né? Jovem. Vamos aguardar. É isso. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Jogo marcado para 7 horas da noite, hein? Ponte e Novo Horizontino. Terceira rodada da Série A1 deste Campeonato Paulista. Bom, deixa eu dar uma passadinha aqui nos canais Futebol Interior e também no Placar ao Vivo Futebol Interior para trazer para você os jogos desta quarta-feira. Lembrando que mais cedo, pela Série A2 do Campeonato Paulista, o 15 de Piracicaba perdeu para o Juventus por 1-0. Mário Luiz, Nando Lopes transmitiram pro Futebol Interior e também para a Rádio Educadora 1090 de Piracicaba. O Quinzão perdeu pelo placar de 1-0. E na sequência, depois desse jogo aqui, tem clássico Corinthians e Santos, hein? Será que o Ivan vai estrear? O Cássio tá com Covid. Ivan ou Matheus Donelli? Será que hoje é a estreia do Ivan? 9h35, Célio Campos e toda a equipe Gol de Placa na transmissão. A transmissão no Jogo da Ponte hoje até às 9h25 para a gente colocar na íntegra o clássico entre Corinthians e Santos. A bola vai rolar às 9h35 da noite. Ontem, o Botafogo empatou com a Ferroviária pelo placar de 1-0. Sabe quem fez pelo placar de 1-1? Sabe quem fez o gol do Botafogo? Bruno Michel. Lembra dele? 22 minutos do segundo tempo, empatou para Pantera, ou pro Pantera. Botafogo 1, Ferroviária também 1. A bola rola também daqui a pouco, 7 da noite, para Santo André e São Bernardo. Clássico no ABC, né? Além de Ponte Preta e Novo Horizontino. Bom, bora lá. Para falar que hoje ainda tem Corinthians e Santos, às 9h35 da noite. Amanhã, Ituano Internacional de Limeira, 7 da noite. Mirassol e Guarani, às 7 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. E também, na quinta-feira, 21h30, Red Bull, Bragantino e São Paulo, com Edson Carlos e a Central Interativa News no comando dos canais Futebol Interior. São 18 horas mais 22 minutos. O primeiro intervalo da Jornada Esportiva está no ar. Quero a sua participação. YouTube, Futebol Interior, Futebol FI, são 2 canais. Ou no Facebook, Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente fala de você. Na volta, tem o Arthur Eugênio com histórias do futebol, falando do Maurício, goleiro que jogou na Ponte e no Novo Horizontino. Daqui a pouco.
Arthur Eugênio. Tem também aqui convidados do Grigo. O Kleina falou em entrevista coletiva, vai falar aqui nos canais Futebol Interior. E também uma palavrinha do Fecim, que hoje é titular no time da Macaca. Jornada esportiva para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Mega Sena acumulada, hein? 20 milhões de reais. Sorteio é hoje. Dá tempo? Dá. Até às 7 da noite você pode fazer a sua aposta na Shimozono Mega Sorte Loterias, tá? Pizza do Dadá, peça pelo delivery, 3744-2121. E Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, acesse brumascamisetas.com.br. 18h23, intervalo, Futebol FI, volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h27, no ar na Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Anderson Grigoleto, antes do Arthur Eugênio, com a história do Maurício, goleiro que jogou no Novo Horizontino e também na Ponte Preta. Você lembra do Maurício?
Sim, lembro do Maurício. Lembra Opa, dele? lembro. Eu, na Ponte Preta, eu lembro muito vagamente do Maurício, viu? Eu lembro mais do Maurício, claro, no Novo Horizontino, né? E também jogando no Corinthians. O Frank vai lembrar, né? Porque o Frank profundo conhece. Você lembra do Maurício na Ponte, Frank? Lembro, cara. Lembra? Meu pai gostava, eu não gostava não, achava um goleiro muito baixo. Mas era um bom goleiro. Né? Era. Aliás, naquela época, né? Tinha-se uns goleiros, né? Com essa estatura, né? O Moacir Cachorrão mesmo Sim, não era um goleiro, não era um goleiro alto. E né? pegava pra caramba. Robson não era um goleiro Robson alto. também não era alto. Era bom verdade. goleiro. Era um bom goleiro, né? O Pinas era mais alto que o Robson. Esse eu não lembro. O Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Só que eu preferia o Robson. Entre os dois, eu sou mais o Robson. Você sabe que eu gostava mais do Luiz Henrique. Você gostava do Luiz? Eu achava que o Luiz Henrique dava mais segurança, né? Eu não sentia muita firmeza no Luiz, não. Andei pegando alguns jogos dele que ele não foi bem. Mas, assim, eu achava nível João Brigatti, entendeu? Né, Não era nível Sérgio, não, Ivan, não. Carlos. Com certeza. Não era nesse tipo aí. Mas não era goleiro que passava vergonha, não. Escalação da Ponte Preta, Grigor, sem nomeação, tá? Só o time titular, manda pro ar aí. Maravilha. A Ponte vai a campo com o Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos. Matheus Jesus, entrando como titular na partida de hoje, Leonaldi e Fecim. Luca, Niltinho também como titular hoje e a estreia de Pedro Júnior. Esse é o time da Ponte, escalado pronto, definido pelo técnico Gilson Kleina. Já tem mais da Macaca, porque agora tem histórias do futebol. Com Arthur Eugênio Matias, vai falar do goleiro Maurício, jogou na Ponte, jogou no Novo Horizontino. Aliás, fez parte de um time do Novo Horizontino que fez história. Não levantou o caneco, mas fez história. Arthur Eugênio Matias, é você. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar do goleiro Maurício. O goleiro Maurício, que foi vice-campeão paulista em 1990, no início de carreira, jogando pelo Grêmio Novo Horizontino. Maurício era bom goleiro e uma curiosidade, ele jogava o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino e depois era emprestado e disputava o Campeonato Brasileiro por outras equipes. Foi assim, foi emprestado para Ponte Preta, Portuguesa, Santos, Paysandu, América Mineiro, Fluminense e várias outras equipes. Maurício também jogou no América Mineiro, Portuguesa Santista, Juventude, Noroeste e encerrou a carreira no São Bento de Sorocaba. Era um bom goleiro Maurício, só que o Maurício começou a sofrer um pouco em razão da estatura. O Maurício surgiu no futebol justamente no momento em que os goleiros baixos passaram a não ser valorizados. E Maurício não era um goleiro alto. Nascido no dia 8 de julho de 1970, justamente em Novo Horizonte, Maurício foi revelado pelo Grêmio Novo Horizontino e foi vice-campeão paulista naquele esquadrão do Novo Horizontino que perdeu a final do Campeonato Paulista para o Bragantino. O Novo Horizontino tinha Nelsinho Batista como treinador e o Bragantino tinha como treinador Vanderlei Luxemburgo. Entre outros jogadores, o quarto zagueiro Márcio Santos, campeão do mundo com a seleção brasileira, estava na equipe de Novo Horizonte. Maurício, a partir deste momento, passou a atuar em equipes de projeção, como Santos, Corinthians, Ponte Preta, Fluminense, América Mineiro, mas ele era emprestado e voltava para disputar os campeonatos paulistas pelo Grêmio Novo Horizontino. Era um bom goleiro, um goleiro clássico, um goleiro que tinha uma condição técnica muito favorável, até por isso que jogou em grandes equipes. O seu melhor momento foi justamente no Corinthians, quando participou de equipes que conquistaram títulos importantes na história corintiana. Mas Maurício está marcado como o goleiro do Novo Horizontino, vice-campeão paulista em 1990. Hoje está de volta ao interior, mora hoje em Novo Horizonte, onde tem atuado como treinador de goleiros. Já trabalhou em várias equipes como treinador de goleiros, jogou em grandes equipes. Maurício era um bom goleiro. Talvez, se tivesse 4, 5 centímetros a mais, teria até mesmo sido convocado para a seleção brasileira. Aqui
no Futebol Interior, nós estamos lembrando a história do ex-goleiro Maurício, nascido em 1970, no dia 8 de julho, e jogou nessas equipes que nós recordamos aqui para os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Aqui no Futebol Interior, a história do goleiro Maurício, que jogou no Novo Horizontino e teve uma passagem pela Ponte Preta. O Futebol Interior lembrou a carreira do ex-goleiro Maurício Assolini, que continua residindo na cidade de Novo Horizonte. Arthur Eugênio. Daí então, Arthur Eugênio Matias trazendo histórias do futebol, falando do Maurício. Enquanto rolava aí o vídeo, né? A gente identificava aí alguns jogadores e o Maurício no Corinthians, ele chegou a assumir a posição depois que o Dida saiu, né? O Dida sai, vai pro exterior, né? E o Maurício assume a condição de titular do time do Corinthians. É isso mesmo, cara. Ele dá pra dizer que o Maurício foi um bom goleiro. Não, foi um bom goleiro. O Maurício foi um bom goleiro. Um goleiro... Ele só não teve estatura, Carlos, como o Arthur falou, né? Lógico, nós comparamos aqui com o Luiz Henrique e com o Robson, mas tirando o ponte pretanismo de lado, ele jogou mais do que o Luiz Henrique e o Robson, com certeza, né? Jogou mais. Tá, então, Maurício Assolini, a história do futebol contada por Arthur Eugênio Matias. 18h33, 18 horas 33 minutos, a bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Jogo marcado para 7 da noite, terceira rodada, Série A1, Campeonato Paulista. O professor Kleina falou com a imprensa, né, Grigor? Falou com a imprensa e vamos conferir já? Vamos lá. Vamos conferir então já o que o Kleina disse essa semana à imprensa. Olha, é claro que o nosso torcedor, ele quer vitória. E nós também. Não resta a menor dúvida que a gente quer sempre sair, ainda mais dentro de casa, com os 3 pontos. Mas são processos. Uma equipe que ela vai ter que ser construída. Foram várias contratações, foram várias estreias. E nós, se você colocar na ponta do lápis, não gosto muito de justificar, nós não temos 20 dias de treinamento. Se apresenta dia 3, você tem 2 a 3 dias de preparação de exame. Infelizmente, mais de 20 jogadores pegaram Covid. E aí você tem um protocolo a ser respeitado. E esse protocolo, no mínimo, foram 7 dias. Você vê que o Pedro Júnior, que estava feito toda a preparação, nós tivemos essa perda dele na véspera do jogo do Palmeiras, ele com o Thales. Então você tem um outro processo. Você pega o jogador, o Luca, que precisava de um trabalho melhor, então eu fico até preocupado de lesionar um jogador como esse. Mas é o espírito que ele está colocando, todos nós estamos superando. Aliás, se é uma coisa que a gente precisa enaltecer aqui, foi a entrega dos atletas. Eu acho que isso eles buscaram o tempo todo, mesmo com toda essa dificuldade. Mas também não estou aqui para ficar vendendo dificuldade. Quando perguntaram, a preparação, ela não tem 20 dias ainda de trabalho. E muitas coisas a gente precisa ajustar, muita coisa a gente precisa. Agora, eu entendo também, o futebol me dá essa situação, quando você não pode ganhar, você não perde. Então a gente conseguiu buscar um ponto, nós ganhamos. Nós não éramos merecedores da vitória? Chegou umas circunstâncias que não, que eles tiveram até chance de matar, ter ampliado o terceiro gol. Como nós também no primeiro, né? O que nós temos que melhorar, o que eu tenho que tentar corrigir para quarta-feira, que eu já tomei 4 gols de bola parada, né? Então ver como é que foi esse posicionamento com o pênalti que nós cometemos, o gol de escanteio, e essas coisas que a gente tem que ajustar, ver os jogadores que saíram lesionados, ver a gravidade dessa lesão, para a gente dar confiança para aquele que vai entrar e a gente vai construindo com o campeonato em andamento. E tentar, a partir de quarta-feira, tentar fazer esses 3 pontos, se isso acontecer, fazer 4 pontos em casa é um bom número. Agora, trabalhar, ver de que maneira que a gente pode se apresentar quarta-feira, tentar melhorar nosso futebol, tentar evoluir. Esse é o grande desafio nosso, meu, né, do treinador, mas claro, e a confiança, né, que é isso que nós temos que mobilizar, porque eu entendo que vai ser um grupo que tem muito a crescer. Tá, então, o Gilson Kleina, em entrevista, falando a respeito da preparação do time. Algumas frases que eu pensei aí do professor, até queria do Grigo e do Frank, começar com o Frank aqui. Ele fala que a preparação foi
ela teve vários atropelos, né? Por exemplo, ele treinou a pré-temporada quase toda com o Pedro Júnior, faltando 2 dias para a Ponte estrear, o Pedro Júnior pegou Covid. Aí ele teve que mudar o esquema tático, né? O Luca, ele, claro que o jogador com a categoria do Luca não vai ficar de fora, né? E já fez diferença no jogo contra a Inter, que meteu um gol, né? Mas ele fala que o Luca também veio um pouco abaixo dos demais. Inclusive o Luca se apresentou depois, né? Eu pensei uma frase dele, a torcida da Ponte adora isso, né? Eu vou ser bem sincero pra você, eu tô com ele. Eu tô com o Gilson, né? Mas essa frase a torcida da Ponte detesta, né? Se não dá pra ganhar, pelo menos não vão perder. Esse é o jeito Gilson Kleina de ser, né, Frank? Ah, Carlos, não tem dúvida. E por mais que a gente queira, Carlos, é verdade. A gente sempre pensa que a Ponte tem que entrar em campo e ganhar. Agora, ele não mentiu em nada do que ele falou. Você veja, ele veio, a preparação foi muito curta, interrompida. Ele vinha treinando um time, na hora de pôr em campo, não tinha como entrar com esse time. Mudou. Teve que mudar. E aí não é só o Luca, né, Carlos? Ele não falou tudo, né? Se a gente olhar para nossa zaga hoje, tá todo mundo baleado, né? A única coisa, Carlos, que eu gostaria que o Kleina viesse explicasse para nós é por que o Thiagão não joga e por que o Douglas não tem oportunidade. O Thiagão, inclusive, fica no banco de reservas hoje, né, o Grigo? É a primeira vez que ele fica no banco nas 3 rodadas. Ele não ficou sequer nenhuma vez no banco de reservas. E o Dedé, né? O Dedé, diferente do que foi, muita gente colocou que era problema no joelho, né? Até acho que gente pra tumultuar, né? O Dedé foi problema no adutor da coxa, tá? E é normal. Sim. Cara, 2 anos sem jogar bola, velho. Foi até no lucro. Eu acho. Aliás, eu acho que se tem um erro ali da preparação, né? Claro, né? Eu sou leigo, tá, né, Grigo? Eu sou completamente leigo. Mas se tem um erro ali na preparação, se eu não me engano, foi até o Franco que falou na segunda-feira. Na hora da macaca, né? O campo molhado, pesado daquele jeito, talvez poderia ter esperado um pouco mais, né, o Grigo? Mas é aquilo também, né? É o tal do engenheiro de obra pronta, né? Estamos falando isso depois que ele já jogou e se contundiu, né? Exatamente. Mas o campo realmente, antes do início do jogo, estava bem pesado, bem molhado. Então, foi poupado lá já no Allianz Parque. Poderia dar uma poupada nele também aqui né? Talvez não teria esse tipo de... Não tinha por que ter pressa, né? Exato. Não tem por que ter pressa. Aí ele entrou... Mas aí existe um porém também, Carlos. Porque a zaga da Ponte foi muito criticada na partida contra o Palmeiras. Sim. Então, na cabeça do Gilson Kleina, deve ter passado assim. Eu vou mexer. E quem que é o cara? O cara é o Dedé. Então, só que, como você disse, eu também sou leigo. O que a gente vê como leigo é que o campo pesado, um atleta que faz mais de 2 anos que não atuava profissionalmente, né? Naquele ritmo de jogo mesmo, talvez pudesse, né, ter poupado e colocado, mesmo que fosse, né, o Fabrício na zaga, mesmo, como vai jogar hoje. Mas eu acho que não havia necessidade, mas eu falei na hora da macaca na segunda-feira e o Kleina tem isso, né? Ele coloca o menino pra jogar, tem que, por exemplo, o Thiago quando entrou, né, no Campeonato Brasileiro, só entrou porque não tinha outro. Vocês vão lembrar que foi um jogo que os 2 zagueiros se contundiram. Exato. Aí ele colocou, não tem o que fazer, vai lá e coloca o cara. Inclusive a primeira opção nem foi o Thiago, foi o Cleilton. Exatamente. Que entrou. Que a zaga era Fábio Sanches e Rayan, os 2 se contundiram, e aí ele coloca o Cleilton e depois ele coloca o Thiagão porque não tinha outro. E o Thiagão quebrou ele, né? Que tomou conta da posição, né? Então, eu insisto, pra mim o Thiagão é o melhor zagueiro que a Ponte Preta tem. Deveria ser titular, mas é aquilo, né? A gente não tá conseguindo ver treino. O Gilson Kleina não é tonto, não é bobo, né? Tem esse lado também, Carlos. Então ele tá vendo lá o que tá acontecendo, né? Mas hoje, a zaga Fábio Sanches e Fabrício. O Fábio Sanches, vamos combinar, nos 2 primeiros jogos, mal, né, o Grigol? Tô achando ele pesado, meio chegando nas bolas fora de tempo. O Fábio Sanches realmente, Mas existe aquela frase também que ele acabou de falar, o Gilson Kleina, na entrevista. A Ponte tem, segundo ele, 20 dias de preparação. Então,
Mas deixa eu fazer só um contraponto Manda lá. aqui. Todo mundo não tem, a maioria dos times não tem 20 dias de preparação. Esse é o times- ponto também, Os né? times que não estavam disputando, por exemplo, a Série B, Série C, eu acho que eles já vêm numa Mas preparação. não tem, o antes, Novo né? Horizontino estava disputando a série D. Inter de Limeira, subiu por pra exemplo. C, a Inter de Limeira estava disputando a série D. Série D. É. Então vamos dizer assim, essa desculpa então não tá cabendo. Não tá. Se eu não me engano, não, minto. O Novo Horizontino estava disputando a série C e subiu pra B. Subiu pra B, quer Subiu dizer, pra B, vai mesmo disputar a Série B, calendário, Novo mesmo Horizontino. calendário da Ponte. Exato. Então, agora, o que dá pra gente colocar é que a Ponte contratou um monte de jogador que não entrou em forma, né? Tá vindo mais aí, né, Carlão? Sim, o Ribamar. Tá vindo né? mais aí, foi hoje apresentado aí. Não são nomes ruins, mas a gente continua com os mesmos problemas anteriores. O Carlos falou, o Luca vem de um tempo no banco de reserva. O condicionamento dele não era igual. Né? Acho que de titular que jogou ano passado e que foi titular por onde jogou foi o Pedro Júnior, né, Carlos? Mas aí teve o Covid. Sim. Foi o único que era titular. O Guilherme Santos no Botafogo também no final do campeonato já não era mais titular. Não, o Guilherme Santos ele chegou aí pro Juventude. Então. Ele terminou no Juventude. Isso, no Juventude, correto. Boa, bem lembrado. Mas mesmo assim, a maior parte O Fabrício dos... nem terminou o campeonato pelo CSA. E tava foi no dispensado em novembro. E tava no banco. banco. Jogou acho que 12 jogos só. Exatamente. 12 Não jogos. é um mau jogador, Carlos, mas tem que estar condicionado. O Matheus Jesus, que tá hoje de titular, a gente viu. Ele tem bola? Ele tem bola. Tem, mas tá muito pesado. A gente viu contra a Inter de Limeira como é que tá a caixa dele, né? Carlos e Frank, se a gente fazer um exercício rapidão aqui, ó, pegando a escalação e os relacionados ao suplente, a gente pega o Fabrício, como vocês falaram aí, de um tempo já vinha parado, o Guilherme Santos também. A gente pega o Luca, com tempo parado. Que não estava sendo muito que não aproveitado. estava sendo aproveitado. Aí a gente pega o banco aqui, ó. A gente vê o Wesley também já estava com tempo, apesar de estar jogando. O Wesley era um dos mais usados ali no CRB. Léo Santos vindo de uma contusão. Não estava jogando. Parado. Aí a gente pega aqui também. Quem mais aqui, ó? Bom, mas já deu pra ver aí, né? O Luiz Fernando, eu não sei se ele estava jogando ou não. Não, reserva. Também não estava jogando. Reserva do América. Então tá vendo, ó, só o Ribamar que tá chegando aí. Também jogou, jogou pouco, né? Jogou pouco. Agora, é por isso que eu digo que no começo do campeonato você tem que colocar os caras que estão bem fisicamente. Por exemplo, o Igor Formiga contra o Palmeiras. Ele não jogou bem. Quem que jogou bem contra o Palmeiras? Vamos combinar, né? Foi um passeio, foi um vareio do Palmeiras. Mas o Igor Formiga de caixa, ele tem muito mais que o Norberto. O Norberto tomou um drible ridículo do jogador do Internacional de Limeira no sábado, que se o cara cai ali, eu acho que o Norberto teria sido até expulso, né? Mas aí que tá, né? Talvez nesse momento seria melhor você colocar os caras que tem caixa para jogar. Se não tá bem tecnicamente, põe quem tem condições, tem caixa, quem tem físico. Por exemplo, você vai me dizer que o Thiago Lopes não tem mais condições físicas hoje do que o Fábio Sanches e o Fabrício? Com certeza tem, né? É novo, é menino, né? O Igor Formiga na lateral direita no lugar do Norberto. O Igor Formiga nem no banco tá hoje, pra lateral ele colocou o Kevin hoje como suplente. Pois é, tá vendo? Bom, vamos aguardar, vamos esperar. Por falar nisso, um jogador que tá de titular hoje, né, e a Ponte muda meio que o esquema, eu quero saber quem é que vai marcar nesse time da Ponte, né? Porque só tem o Leonardo ali, né? Que cerca, né? O Matheus Jesus não marca e o Fecim também cerca. Mas é justamente o Fecim. Na segunda-feira ele deu uma entrevista coletiva. A entrevista durou 3 minutos, mas eu fiz uma pergunta pro Fecim. Vamos ouvir a resposta, só o áudio, viu, Felipe? Solta aí. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Fecim, nos 2 primeiros jogos, a Ponte se mostrou muito abaixo física e tecnicamente dos adversários. Na sua opinião, o que é necessário para mudar esse cenário já para esse jogo contra o Novo Horizontino? Cara, eu creio que nós tivemos uns problemas aí na pré-temporada, mas agora é focar bastante, trabalhar mais forte para que no decorrer do tempo nosso time pegue um bom entrosamento, porque vários jogadores novos chegaram e as coisas vão encaixar e com certeza vai dar tudo certo. Tá, então a resposta do Fecim, ele vai na mesma linha do Gilson, né, o Franqui. Ele fala que tivemos alguns problemas, né? A minha pergunta é por que, na opinião dele, a Ponte foi mal, técnica e fisicamente foi pior do que os 2 primeiros adversários. E ele fala que, ele diz o seguinte, tivemos alguns problemas
na preparação, então ele vai mais ou menos na mesma linha aí do Gilson. Carlos, é aquilo que a gente fala, o Kleina, ele aglutina, né? Ele tem o elenco na mão, ele fala a linguagem dos jogadores, então isso é bom, Carlos, por um lado, porque a gente percebe que o ambiente está bacana ali entre eles. Mas ele não ia também falar a real, Carlos, isso é um fato. E uma coisa, Carlos, que assim, eu não gosto muito de falar, mas a gente precisa ressaltar, o Kleina, ele é um treinador que ele gosta de definir 11 titulares. Eu nunca vi o Kleina conseguir trabalhar com um elenco e dizer assim, eu tenho um elenco. O Kleina trabalha para ter 11 titulares. Eu gosto mais dessa geração nova de treinadores que já trabalha com uma ideia diferente. Você tem um elenco para trabalhar. No caso da Ponte, nesse momento eu estou com o Carlos. Teria que entrar quem está com melhor condição física a jogar. E o que você gosta, pensa de ser ideal, vai devagar ajeitando, quando tiver condições vai entrando. Mas esse não é o Kleina, né, Carlos? Vamos lá, o Fernando Betti, boa noite, bom jogo, boa transmissão a todos, 2-0 para nossa macaquinha. O Marcelo Leme coloca aqui, Kleina erra de novo, tô lendo as mensagens no Facebook, tá? O Wilson Correia, Lula dos Santos, vamos deixar Kleina montar o time. Se continuarmos cornetando novamente, vamos instabilizar o time. Tá dizendo aqui o Wilson Correia, Lula dos Santos. Eu falei isso no Planeta News, né? E também falo sempre quando entro nas redes sociais, sempre quando vou fazer a Hora da Macaca. Eu não consigo criticar, não é só o Kleina, tá? É qualquer treinador com 2 jogos. É claro que a gente aponta um ou outro erro, mas, por exemplo, falar, o Kleina tem que ser demitido depois do empate contra a Internacional de Limeira. Com 2 jogos, né, eu não consigo fazer esse tipo de juízo para um treinador com 2 partidas. Né? Eu entendo que assim nos faz futebol em lugar nenhum do planeta. Lugar nenhum do planeta, né? Não se faz futebol. Mas entendo que no Brasil isso acontece. Por exemplo, o São Caetano demitiu o técnico com 2 jogos na Série A2. Né? E entendo também que uma derrota hoje, tanto para a Ponte quanto para o Novo Horizontino, os 2 treinadores vão ter problema. Tanto o Léo Condé quanto o Kleina. Vão ficar pressionados. E o Novo Horizontino é pior, né? Porque o Novo Horizontino está indo para quarto jogo. A situação do Novo Horizontino não tá boa não, Carlos. Ainda é pior. Então, mas serão pressionados. Mas eu não sou desses que quer demitir o técnico com 2 rodadas de campeonato, 2, 3 rodadas. Cara, tem que ter no mínimo 5 rodadas. No mínimo 5 rodadas para você ver o trabalho do cara. O Neuri coloca aqui, a Ponte Preta não teve pré-temporada, Covid para tudo quanto é lado. Tá dizendo o Neuri Menezes. Grande Neuri, obrigado, viu, pela sua participação. O Alceu Grigoleto, boa noite, pessoal, uma ótima transmissão. Vamos pra cima, macaquinha. Abraços a todos. Bom, com esse sobrenome aqui, deve ter recebido um pix do nosso repórter para mandar mensagem aqui no Facebook. Paizão. Seu Alceu, grande abraço, viu? O coração é o mesmo que o seu, não? Aliás, o meu é devido a ele, né? Seu Alceu. Gente boa, hein, seu Alceu? O sangue na veia veio dele. É nóis, macaca querida. Neuri Menezes, então escutar de vocês, o Kleina tem que ser mandado embora mesmo. Tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Foi isso que a gente falou, né? Não, eu acho que ele não tá falando da gente. Sim. Acho que ele deve tá falando aqui do pessoal. Olha o Kleina falando, vamos ouvir. Na pré-temporada, infelizmente, ele pegou Covid e nós tivemos que fazer um trabalho depois diferente. Olha que ele se apresentou, mas mesmo assim mostrou, né, um grande desempenho. Infelizmente teve essa lesão, muito mais pela inatividade, pelo ritmo de jogo, que daí entra outros fatores. Mas a gente torce para que ele possa, não só ele, com os outros atletas que se lesionaram, que pegaram Covid, que a gente possa estar o mais rápido possível com todo o elenco, porque a gente tem um elenco forte, tenho certeza que esses atletas eles vão dar uma resposta. Tá aí o Gilson Kleina falando nos canais de futebol interior, ele estava falando do Dedé, né? Claro que o pessoal vai perguntar do Dedé, ele estava falando do Dedé, o Dedé teve contratura muscular. Olha, eu acho que o Dedé é mais ou menos aí umas 2 semanas para poder voltar. Quer dizer, fica praticamente que inviável aí, né? O Dedé nessa primeira fase, pelo menos nesses primeiros jogos aí deste campeonato paulista. Muito bem, muito bem. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Atenção, atenção. O jogo está marcado para 7 da noite, são 18h51. O Roberto Teixeira, vamos deixar o homem trabalhar. Tá dizendo ele aqui. Tô contigo, Roberto. Kleina, 2 jogos deste ano, já vem de antes.
escalando errado. Teimosia nas escalações, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Como tem gente que apoia, tem gente que critica. É normal. Eu entendo que o Clay no ano passado fez um bom trabalho. E por vários motivos. Primeiro que o time da Ponte ano passado era muito ruim. Ele pega a Ponte na segunda rodada, mas é diferente. Ele não começa o trabalho no Campeonato Paulista. A Ponte foi treinada pelo Fábio Moreno. E eu insisto aqui, nada contra o Fábio Moreno, mas a Ponte serviu de escola para treinador na primeira fase, né? No Campeonato Paulista, a Ponte serviu como escola de treinador. Então, o Kleina teve que começar tudo de novo. O Ronaldo de Lima Neto, boa transmissão, Corsato. O Neiver Ferreira, acredito que na situação que a Ponte está financeiramente e todos os outros problemas, o treinador está tirando leite de pedra. O ruim é quando não consegue tirar nada, tá dizendo o Neiver aqui. Valeu, querido, obrigado pela participação. Vamos fazer o seguinte, 30 segundos, Anderson Grigoletto vai escalar a Ponte e também vai escalar o Novo Horizontino, só para dar um toque que a Ponte vem com o terceiro uniforme, o mesmo que jogou contra a Internacional de Limeira, todo branco e a faixa com o hino no peito. 30 segundos, as escalações de Ponte Preta e Novo Horizontino. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. É a Ponte Preta do técnico Gilson Kleina, vem em busca da sua primeira vitória com o número 1, Igor Vinhas. 2, Norberto. 27, capitão Fábio Sanches. 4, Fabrício. Meia dúzia, Guilherme Santos. Número 10, Matheus Jesus. 5, Leonaldi. 20, Fecim. Setor ofensivo vai com 9, Luca. 17, Niltinho. E a estreia do 11, Pedro Júnior. Repeteco da Macaca, número 1, Igor Vinhas. 2, Norberto. 27, Fábio Sanches. 4, Fabrício. 6, Guilherme Santos. 10, Matheus Jesus. 5, Leonaldi. 20, Fecim. 9, Luca. 17, Niltinho. E número 11, Pedro Júnior. Para o banco, Gilson Kleina trouxe Luan, Thiago Lopes, Wesley, Jean Carlos, Léo Santos, Marco Júnior, Matheus Anjos, Luiz Fernando, Pedrinho, Kevin, Josiel e André Luiz. Esse é o time da Macaca, escalado, pronto, definido para pegar a equipe do Novo Horizontino. A Ponte Preta é a quarta colocada no grupo D desse Campeonato Paulista. Tem 1 ponto em 2 jogos, marcou 2 gols e sofreu 5, saldo negativo de 3. Próximo jogo da Macaca, sabadão, hein? 11 da manhã, aqui nos canais Futebol Interior você vai conferir. A Ponte joga em São Bernardo do Campo contra o São Bernardo. Seu nome uma glória. Futebol Interior. E a equipe do Novo Horizontino também em busca da primeira vitória. O Léo Condé escalou dessa maneira. Número 1, Giovani. 2, Lucas Mendes. 3, Valber. 4, capitão Bruno Aguiar. 5, Barba. Meia dúzia, Heverson. Número 7, Cléo Silva. 8, Léo Baiano. 9, Douglas Baggio. 10, Danielzinho. E 11, Léo Tocantins. Número 1, Giovani. 2, Lucas Mendes. 3, Valber. 4, Bruno Aguiar. 5, Barba. 6, Heverson. 7, Cléo Silva. 8, Léo Baiano. 9, Douglas Baggio. 10, Danielzinho. E 11, Léo Tocantins. No banco, Léo Condé trouxe o Rodrigo Viana, Lucas Ramon, Bruno Silva, Isaac, Edson Silva, Anderson Rosa, Michel Douglas, Krigor, Marcinho, Wellington Torrão e William Lepo. Esse é o time do Novo Horizontino, do Léo Condé. O Novo Horizontino está no grupo B. Ele é o quarto colocado, 1 ponto. O grupo que tem a Ferroviária líder com 5, São Bernardo segundo colocado 4. O São Paulo é o terceiro colocado com 1 ponto. O problema do Novo Horizontino é que ele tem 3 partidas. Já jogou 3 vezes. 1 ponto, 1 empate, 2 derrotas.
Novo Horizontino não marcou nenhum gol na competição e já sofreu 4. Saldo negativo de -4. No próximo sábado, 3 da tarde, o Novo Horizontino joga fora de casa em Diadema contra o Água Santa. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do senhor Tiago Duarte Peixoto. Assistente número 1, Alex Alexandrino. Assistente número 2, Vladimir Nunes da Silva. O quarto árbitro, Guilherme Francisco da Silva Rosário. E o VAR hoje fica a cargo do Danilo da Silva. É isso. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, equipes prontas, definidas. O árbitro da partida, o Tiago Duarte Peixoto, 42 anos, ele é professor de educação física. Ele, nesse Campeonato Paulista, ele foi árbitro de VAR no jogo Botafogo 1, Santos 0. Na verdade, Santos 0, Botafogo 1, no último sábado, que teve transmissão aqui do Futebol Interior, mas ele foi árbitro de VAR. Estreia no campo neste jogo aqui na Série A1 desse Campeonato Paulista. O auxiliar número 1, Alex Alexandrino, tem 46 anos, ele é professor. O auxiliar número 2 é o Vladimir Nunes da Silva, 35 anos, é ferroviário. O quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel da Silva. Ele tem 28 anos. No site da Federação Paulista de Futebol não tem lá a profissão do Guilherme Francisco Maciel. O VAR é o Danilo da Silva, árbitro de 37 anos, ele é supervisor. Bom, o Bruno Silva, capitão do time do Novo Horizontino, tá ali. O Fábio Sanches também. A moeda subiu, desceu. Franco Francisco, e aí, a sua expectativa para Ponte Preta e Novo Horizontino, esse que vai ser o 7º confronto entre as equipes na história. E aí, Frank, a sua expectativa? Carlos, jogo difícil. Difícil. Parada dura pra Macaquinha, mas é jogo pra vencer, Carlos. Hoje tem que vencer. Hoje tem que vencer. Essa é a grande realidade. Se a gente não quiser começar a entrar num aspecto igual do Novo Horizontino aí, que já tá no sufoco. Mas é pelas mexidas e pelo tempo também, Carlos, já é a terceira partida, eu acredito que muitos dos jogadores aí que a gente viu que não estava muito legal, a tendência é que hoje já se solte mais. Então eu acredito hoje numa boa participação da Ponte, Carlos. Tomara, Deus te ouça, viu, Frank? Ponte Novo Horizontino, a bola vai rolar já já, jogo marcado para 7 horas da noite. Ó, daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha lá no canal do YouTube do site Futebol Interior. Você pode participar com a gente também, deixar sua mensagem lá no nosso canal, tá bom? Tô esperando você. Pode participar por lá também. O Neuri Menezes colocou aqui, ó, quem treina diariamente é o Kleina. Agora ficar falando que o cara escala errado é ser muito guru, tá dizendo ele aqui. Abraços aqui pro Hudson Batagim. Fala, Charles, como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço pra você. Boa noite, Dali, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Igor Vinhas, Norberto, Fábio Sanches, Fabrício Guilherme Santos, Leonardo, Matheus Jesus e Fecim, Niltinho, Pedro Júnior e Luca. Esse é o time da Macaca. Quero ver a posição do Luca. E o Luca que jogou nos 2 primeiros jogos como centroavante, né? E agora eu acredito que ele vai jogar um pouco mais pelo lado, né? Mais pela beirada do campo, porque o Pedro Júnior vai fazer aí o comando. O Novo Horizontino de Giovani no gol. Já jogou na Ponte Preta, hein? Lucas Mendes na ala direita, Valber, Bruno Aguiar e Heverson. Barba, todo mundo quer esse Barba, mas ele continua lá no Novo Horizontino. Léo Baiano e Danielzinho. Cléo Silva, Douglas Baggio e Léo Tocantins. Léo Condé é o treinador do Novo Horizontino. Novo Horizontino e Ponte Preta já se enfrentaram na história 6 vezes. E a Ponte não leva muita sorte contra o Novo Horizontino não, viu? São 6 jogos com apenas uma vitória da Ponte Preta. Uma vitória da Macaca, 2 derrotas e 3 empates nas estatísticas. É isso, uma vitória, 3 empates, 2 derrotas. A Ponte marcou 5 gols e sofreu 6 gols. A única vitória da Ponte Preta aconteceu no Campeonato Paulista de 2020, no dia 22/7. A Ponte venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Oi. Nesse minuto está sendo feito um minuto de silêncio, além das vítimas do Covid, também para o falecimento do conselheiro nato benemérito Antônio Paulo Badan, que ocorreu nessa segunda-feira. A equipe dos canais Futebol Interior, então, se solidariza com toda a família. Nossos sentimentos. E apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o Série A1, Campeonato Paulista, terceira rodada para Ponte, é o quarto jogo para a equipe do Novo Horizontino, Ponte Preta e Novo Horizontino e Ponte, Ponte defendendo o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, goleiro Igor Vinhas, todo de vermelho, Macaca toda de branco, o Novo Horizontino defendendo o gol da linha do trem, o time de Novo Horizonte, goleiro Giovani todo de verde, o time do Novo Horizontino com seu uniforme tradicional, né, amarelo, em cima, nas costas, também no braço, né? O uniforme e o restante meio que preto. E uma faixa na lateral, abaixo das axilas, né? Que vai até o short amarelo e o restante todo preto. O time do Novo Horizontino com o número branco nas costas. Pessoal da imprensa que gosta de criticar a numeração de jogador, hoje tá bacana, né? Novo Horizontino, número branco na camisa preta, a Ponte Preta, número preto na camisa branca. Macaca jogando com seu terceiro uniforme, com a letra do seu hino no peito. Trabalha a bola, já teve aqui a primeira falta do jogo. Falta em cima do Douglas Baggio, estava na reserva, né? O Michel Douglas era titular, o Douglas Baggio voltou como titular do time. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, bola com o Fecim. Já ganhou do jogador aqui da equipe do Novo Horizontino, Heverson. Vem Fecim, trabalha com a perna esquerda, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Novo Horizontino para tirar, tirou o Barba, chegou, tirou, mas a bola voltou para o time da Ponte. O campo melhora um pouco hoje, apesar da chuva, né? Mas bem menos encharcado do que no jogo contra a equipe da Internacional de Limeira. Trabalha a bola Ponte, Guilherme Santos para Fabrício. Fabrício, quarto zagueiro da Ponte, toca a bola para Fábio Sanches, o capitão da Macaca. Tocando um pouco mais atrás para Fabrício. Fabrício para Igor Vinhas. Tem muito torcedor da Ponte pegando no pé do Igor Vinhas. Eu entendo que no jogo contra a Internacional de Limeira, ele não pegou a bola, mas a escalação do Dedé e até as falhas do Dedé fizeram com que a Ponte tomasse 2 gols, porque no primeiro ele tira a bola que iria em direção ao Igor e depois faz o pênalti. E no segundo gol da Internacional de Limeira, ele estava na jogada, só que atrás do atacante, o atacante subiu e fez o gol. O atacante não, o zagueiro, né, que fez o segundo gol do time da Internacional de Limeira. Trabalha a bola o time da Ponte, Norberto perde essa bola, a bola volta para o time do Novo Horizontino, bola com o Danielzinho lá pela direita, ele toca a bola para Lucas Mendes, sai da ponta, vem para o meio, vira o jogo, toca a bola aqui para o Valber. Valber jogou pelo Guarani no Campeonato Brasileiro, trabalha a bola por baixo, para cima do Barba, foi para o chão. Volantão da equipe do Novo Horizontino, o jogo tá parado. O Thiago Duarte Peixoto tá marcando falta pro time de Novo Horizonte. Lá pela meia direita, campo de ataque, vem bola na área da Macaca, hein, Grigo? Vem bola na área da Macaca, tá lá o senhor Igor Vinhas, preocupadíssimo, tá ali na bola o Barba, ele que vai fazer o levantamento de perna direita, provavelmente. Bom ataque pode ser para a equipe do Novo Horizontino, viu, Carlos? Senhor Igor Vinhas foi bom. Foi bom, que eu tô com respeito com ele. Isso, Ponte. Vem Novo Horizontino, se segura aí, Macaca. Barba, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Novo Horizontino. O Heverson também tá por lá. Cobrança de falta curtinha. Virou, trabalhou bola na ponta direita, bola pro Léo Baiano. Léo Baiano tentou fazer o passe, era na ponta. Era pro Lucas Mendes. A bola sai para a lateral para Ponte fazer a cobrança. Lado esquerdo, lá do lado das populares. Como diriam os locutores mais antigos, Rádio Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. O Fabiano tá com a gente, Fabiano Ferreira. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho também tá ligado, falou... ele não gostou muito do guru, não, do que o Neuri usou lá. Um abraço, viu, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Fabiano Ferreira tá dizendo que a Ponte vai ganhar de 5-0 do Novo Horizontino. Rapaz, nem precisa ser tudo isso, mas Deus te ouça. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Ponte tem que jogar pra frente, esse joguinho de toque pra trás não leva a nada. O Joel da Silva tá com a gente, escreveu salve Corsato, salve Joel, aquele abraço do tamanho do majestoso pra você. Trabalha a bola Fábio Sanches, trabalha a bola para Norberto, vai Norberto, eu gostei da sua contratação, pela direita, vem na marcação, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino com Barba, tira, joga essa bola para lateral, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Norberto toca a bola para Fecim já tem um gol com a camisa da Macaca nesse campeonato, ele toca a bola para Norberto vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, não, na marcação, chegou o Heber
Heverson ganha essa bola para a equipe do Novo Horizontino, toca a bola para Léo Tocantins. Tocantins tocou a bola aqui pro Douglas Baggio. Douglas Baggio foi pro chão. Mais uma falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canto baixo do seu celular, canto baixo do seu televisor. Próximo aqui à área técnica, próximo ao Gilson Kleina. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Léo Tocantins, já passou aqui o Heverson na ponta, pediu, vem pro cruzamento, fez a finta, já virou, trabalhou, bola aqui pro Danielzinho, Danielzinho vem na marcação ali pra cima dele, o jogador Matheus Jesus, tá pedindo escanteio o time do Novo Horizontino, eu acho que ele deu, hein? Marcou escanteio, é o primeiro do jogo, o primeiro pro Novo Horizontino, Grigor. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino, como você disse, o primeiro do jogo. O Matheus Jesus realmente colocou a bola para o fundo, escanteio que o Léo Tocantins vai fazer a cobrança. 0-0 por enquanto, Carlos. O Sérgio Pasquini tá aqui. Tá criticando o goleiro da Ponte, vem pra bola, Léo Tocantins, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Fabrício, tira, a bola volta pro time do Novo Horizontino, bola aqui pro Heverson, Heverson vai pra linha de fundo, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, toca pra trás o Leonardo, a bola ficou na ponta direita, cruzamento, levantamento, toque, perna direita, Cléo Silva pra fora. Ô, carequinha Cléo Silva, pegou ali o cruzamento que veio da direita do Lucas Mendes. Foi um passe, não foi nenhum cruzamento pro Cléo. Não tinha marcação, hein, Grigor? Ele bateu pro gol, ela saiu, o ringue de fundo, o Novo Horizontino chegou de novo. O detalhe foi bem frisado por você. O Cléo Silva estava sozinho dentro da grande área. Lucas Mendes enxergou direitinho, achou o Cléo Silva ali, que por sorte do arqueiro, por sorte da Ponte Preta, pegou mal na bola, a bola saiu em tiro de meta. Mas estava livrinho dentro da grande área. Primeira falha, se for ver, do sistema defensivo Ponte Pretano. Ronaldo Queiroz, vamos lá, Macaca querida, tá com a gente, valeu, abraço. Carlos Eduardo Lemos tá dizendo que vai ser 2-1 pra Macaca. Amém. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Norberto aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Daqui a pouco, 9h35 da noite, tem Corinthians e Santos e Corinthians com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos. Fique ligado. Vem Norberto para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte, 7,5. Primeiro tempo, Ponte Novo Horizontino 0-0. Série A1 deste Campeonato Paulista. Mais cedo, Série A2 Paulistão. 15 de Piracicaba perdeu para o Juventus na Javari pelo placar de 1-0. O Mário Luiz transmitiu com o Nando Lopes. Trabalha a bola o time da Ponte. Olha o Norberto. Vai fazer a finta para cima do Barba. A bola sai, linha de fundo, escanteio. É o primeiro escanteio para a Ponte, o segundo no jogo. Aqui pela direita agora, Grigor. A bola bateu ali na jogada do Norberto. Ele tentou fazer o drible em cima do Barba. O Barba tirou a bola para escanteio. Vem Fecim para a cobrança. Flávia Adeilton escreveu amor da minha vida, Ponte, da sua e da minha também, viu, Flávia? Seja bem-vinda aqui ao nosso Planeta dos Macacos. Fecim pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, sai do gol Giovani para pegar. Pega o goleiro da equipe do Novo Horizontino, toque de cabeça ali, a Ponte chegou, Grigor. Sim, primeiro lance que a Ponte Preta chega ao gol do Novo Horizontino, a testada ali foi do jogador da Ponte Preta, quem subiu ali foi o Fabrício. Ele testou, mas estava firme ali o Giovani. Giovani que já jogou na equipe Ponte Pretana também, né, Carlos? Sim, jogou na Macaca. O Giovani veio do Marília, quando veio para a Ponte, estava no Marília, do Marília para a Ponte Preta e depois da Ponte foi jogar no time do Atlético Mineiro. No Atlético ficou muito tempo na reserva do Vitor. Inclusive, ele estava no time que foi campeão da Copa Libertadores, com o Ronaldinho. Ele era o goleiro reserva. Trabalha a bola o time da Ponte Preta. A bola ali com o Leonardo. Tentou sair jogando, perdeu. Recuperação de bola do Cléo Silva. Perna direita. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega o Norberto. E aí não quis saber de conversa. Meteu a testa na bola, jogou a bola na linha de fundo. Até acho que poderia ter feito outra coisa, mas jogou linha de fundo, escanteio pro Novo Horizontino, Grigor. O Norberto foi na famosa segurança, né? O Léo Tocantins estava fazendo a pressão ali em cima dele, ele preferiu cabecear para a linha de fundo. Segundo escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Léo Tocantins vai para a bola. Léo Tocantins vem ele para fazer a cobrança do escanteio. É o terceiro do jogo, segundo para o time do Novo Horizontino aqui pela ponta esquerda. Para a bola, Tocantins levantou, tocou na boca do gol. Fábio Sanches tira, a bola voltou para o Cléo Silva, tocou para o Lucas na marcação. Ele toca a bola, chega na marcação. Guilherme Santos ganha essa bola para a Ponte, toca a bola na ponta direita. Só que tocou errado. Niltinho que vem na jogada. Ele vai, tira a primeira, não tira a segunda. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Fábio Sanches tira, a bola voltou. Matheus Jesus meteu
meteu o pé na bola, só que tocou pra trás, a bola voltou pra Tocantins. Tocantins fez a finta na ponta esquerda, é pro Danielzinho. Chegou o Fecim, ganhou essa bola pra ponte, toca a bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus faz o passe, abre o jogo, toca a bola no meio pro Pedro Júnior. Primeira participação do Pedro Júnior no jogo, mas não conseguiu dominar. A bola voltou, marca de 10 passados, primeiro tempo 0-0, Ponte Novo Horizontino. Trabalha a bola, vem Léo Tocantins. Na ponta esquerda, tirou o Matheus Jesus para dançar. Fez o passe no meio, procurava ali o camisa 9, Douglas Baggio. Chega, Fábio Sanches, tira dali, a bola não sai. Volta a bola pro time do Novo Horizontino, bola com Barba. Barba volta essa bola aqui um pouco mais atrás. A posse de bola é do Novo Horizontino. Daqui a pouco o Frank vai falar. Bola ali pro Valber. Vem o zagueirão da equipe do Novo Horizontino. Vem ganhando jardas como se fosse futebol americano. Aliás, o Bengals Cincinnati tá no Super Bowl. Trabalha a bola aqui pela ponta esquerda. Vem Heverson. Abre o jogo. Trabalhou, voltou. Bola pro Barba. Barba fez a finta pro Baggio. Chegou o Norberto. Ganhou, tirou pra ponte. Toca a bola pra Matheus Jesus. O 10 da ponte. Trabalha a bola com a perna esquerda. Ele volta. Bola para Igor Vinhas. Dá um bico, Igor. Tira dali e joga a bola pro campo de ataque. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e o placar do futebol. O tempo vai passando. Vai sim, vai passando o tempo. 11 minutos passados. Primeiro tempo, 34 para terminar o jogo. E o placar do jogo é esse. Série A1, Campeonato Paulista. Te contei não, majestoso. Terceira rodada para Ponte. A quarta para o Novo Horizontino. Ponte, Novo Horizontino, tudo igual. 0-0. Carlos Corsato. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Mais cedo, Série A2, Campeonato Paulista. 15 de Piracicaba, 0, Juventus 1 na Javari. Daqui a pouco, às 9h35 da noite, com o comando da equipe Gol de Placa, Célio Campos, e toda a equipe Gol de Placa pro clássico Corinthians e Santos. Será que o Ivan estreia? O Cássio tá com Covid. Ivan ou Matheus Donelli? 9h35, Corinthians e Santos. O Ivan, que saiu da Ponte, foi jogar no Corinthians. Ô, Frank Francisco, eu quero ouvi-lo. 12 passados do primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Novo Horizontino. Fala do jogo aí. Até agora a Ponte não encaixou, hein? E o Novo Horizontino tá começando a gostar do jogo. Vamos ver se a Ponte consegue encaixar uma jogadinha aí, dar uma assustada no Novo Horizontino, pra gente dar uma respirada, Carlos. E vem... Isso, e vem o time... Eu te cortei, Frank. Se te cortei, mil perdões. Bola aqui pela direita, vem o time do Novo Horizontino. Na marcação chega a zaga da Ponte. É o Leonaldi que tá no chão ali. Parece que sentiu o jogador da Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa... Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Tá no chão ali o Leonaldo sentindo alguma coisa ali no rosto, hein, Grigor? Na jogada, o número 10 do Novo Horizontino, Danielzinho, subiu junto com o Leonaldo e deixou ali, né? Na realidade não foi por intenção, mas acabou acertando o cotovelo no Leonaldo, que já está bem, já se levantou, vai pro jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, ficaram pedindo toque de mão ali do Norberto, a bola voltou para Douglas Baggio. Douglas Baggio pela direita, o comentarista Frank Francisco falou, o Novo Horizontino tá melhor, tem a posse de bola, trabalha pela direita, bola pro Cléo Silva para Léo Baiano para Cléo Silva, tá na ponta direita, na marcação, para cima dele Guilherme Santos, joga a bola para lateral para a equipe do Novo Horizontino, pela direita, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa... Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Claudemir Verídico, dali Macaca querida, te amo, nega véia. Então somos dois, viu, Claudemir? Seja bem-vindo aqui. Roberto Teixeira, tá ligado com a gente. Valeu. Todo mundo tinha medo de jogar no Majestoso. Agora os visitantes vêm em Campinas com tudo, sem nem medo nenhum. Devolvem minha ponte, Kleina, tá dizendo o Iago de Oliveira, pega no pé do Kleina, bola aqui pra ponte, trabalha a bola pela direita, bola pro Niltinho, Niltinho perdeu, correu atrás da bola, mas não pegou, a bola voltou pra Cléo Silva faz o passe pro Danielzinho, aí ele perdeu, bola pro Matheus Jesus, rapaz, mas o Matheus Jesus sabe jogar, né? Sabe jogar o Matheus Jesus, dominou, tocou bola pro Guilherme Santos no meio, abre o jogo, toca a bola pra Macaca pela direita, ela pro Luca, perde a bola, recuperação de bola pra equipe do Novo Horizontino, vem bola aqui pro campo de ataque, Douglas Baggio, já passou pelo primeiro, Norberto vem na marcação, o Douglas Baggio passa, o Léo Tocantins tá pedindo bola aqui pela ponta esquerda, o Baggio passou, pediu, virou para Danielzinho pro Tocantins, o Cléo Silva pede, o Léo vai bater pro gol, bateu direto pro gol, ela passou
Passou. Com perigo saiu linha de fundo. Quase que o Novo Horizontino chegou. Ninguém marcou o Léo Tocantins, ele ia cruzar. Aí quando ele olhou que ninguém vinha na marcação, Grigo, ele falou, por que não? Bateu pro gol. Que perigo, hein, Grigo? Quem ficou perdido nessa jogada foi o lateral da Ponte Preta, o Norberto. Ele se perdeu na jogada ali, o Léo Tocantins ficou sozinho na beirada da área ali, chutou cruzado, a bola passou raspando o poste esquerdo do Igor Vinhas. Continua 0-0, Carlos. O Ronaldo Queiroz tá ligado com a gente, tão criticando aqui o Igor Vinhas, mas ele não fez nada ainda. O Claudemir Verídico, Fabiano Aparecida Ferreira também tá com a gente. Fala, Fabiano. Muito obrigado, viu, pela participação. Fabiano Aparecido Ferreira. A Flávia Adeilton, beijão, Flávia, mais uma vez pra você, obrigado. O Wilson Correia, ufa! Estamos num mato sem cachorro. 16 passados primeiro tempo. Ponte Novo Horizontino 0-0. Série A1 deste Campeonato Paulista. Vem Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. Era pro Pedro Júnior. Sobe a zaga com Bruno Aguiar. Tira. Bola volta para Matheus Jesus. Barba vem na marcação. Bola volta pro Reverson. Reverson faz o passe. Abre o jogo. Toca a bola no meio para Douglas Baggio. Sobe o Fábio Sanches. Tira. Ganha essa bola pra Ponte. A bola voltou pro Léo Baiano. Léo Baiano aqui pela direita. São dois Léos no time do Novo Horizontino. O Baiano e o Tocantins. E a Ponte tem o Naldi, trabalha pela direita, bola ali pro Lucas Mendes, o Mendes volta um pouco mais atrás, ele trabalha a bola pro Barba pela direita, toca a bola pro Lucas Mendes, aí a bola acabou saindo, sai para lateral pra Ponte fazer a cobrança lá do esquerdo, campo de defesa, lá do lado da torcida, próximo da torcida jovem da Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você participa, manda mensagem pra gente, Canais Futebol Interior. Lembrando, gente, que ó, daqui, eu não tô com o WhatsApp, tá? Tô chamando aqui, mas agora que eu lembrei que eu tô sem ele aqui. Depois eu pego lá, tá bom? Pô, Carlão, tomar pressão do Novo Horizontino é sacanagem. Tamo ferrado esse ano, mas já, Charles. Pô, Charles. Nós precisamos fazer outro churrasco, viu, Charles? Pra gente bater um papo, rapaz. Eu vou fazer um churrasco e vou convidar você pra piscina do meu condomínio, tá bom? Opa, pode convidar também, viu, Carlão? Na verdade, eu não tenho piscina. A piscina é na casa do Charles, viu? Ele que me convidou lá. Vem, trabalha a bola o time... Eu tenho uma mesa de sinuca com o pano preto. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola ali pelo meio, Leonardo para Fábio Sanches, capitão do time da Ponte. Na risca aqui, divide o gramado, toca a bola para Norberto. Norberto passou pelo Tocantins, fez a finta, virou, trabalhou a bola na ponta direita. Ganhou Norberto, fez a finta, trabalhou na ponta pro Niltinho, cruzamento, rasteirinho pro Norberto, para fora! Rapaz, o Norberto falou, dá aqui comigo que eu resolvo. Começou a jogada... E terminou, hein, Grigol? É uma bela triangulação ali aí do Norberto. O Niltinho, que agora está aqui pelo lado direito, fez o cruzamento. O Norberto pegou de primeira, pegou mal na bola, mas uma ótima jogada do ataque Ponte Pretano. Quer dizer, do lateral Ponte Pretano, né? Continua 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Compartilha a nossa live, ó. Já eu vou lá pro YouTube. Daqui a pouco eu vou pro YouTube. Ô, Grigo, se você puder fazer esse favor pra gente, dá uma chegadinha lá no Futebol Interior, né? No YouTube Futebol Interior. Pode ir no Futebol Interior mesmo, aliás, são dois canais, tá? Futebol Interior e Futebol FI. Você pode escolher, mas o Grigo vai dar uma passadinha lá no Futebol Interior e vai ler lá as mensagens que pingarem por lá, se possível, tá bom, Grigo? Me ajuda nessa aí, tá bom? A Ponte tem uma falta para fazer a cobrança aqui pela direita no campo de defesa. É Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. No primeiro YouTube Futebol Interior, Ponte vem, bola aqui pro campo. Nossa, agora o Guilherme Santos vai tomar cartão. Não precisava, né? Pode ir, podia ir um pouco menos força, né? Não precisava ir com essa força toda. Aí ele pega e mostra o dedo de 1, né? Numeral 1, pro hábito da partida, o Thiago Duarte Peixoto, né? Mas não tem essa, né? Pra que fazer esse tipo de jogada? Nossa, dá uma olhada nisso, que coisa ridícula, né? É uma entrada muito forte do Guilherme Santos em cima do lateral do Novo Horizontino, o Lucas Mendes. Amarelou pro número 6 da Ponte Preta. Guilherme Santos, primeiro cartão
no jogo. Lembrando que daqui a pouco, 21h35, a bola vai rolar, hein? Para Santos e Corinthians. Ontem, o Palmeiras venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. Palmeiras que viajou hoje para os Emirados para disputar o final do Campeonato Mundial, né? Viajou hoje, Palmeiras venceu o Água Santa por 1-0, foi a 10 pontos. Ontem, Botafogo e Ferroviária empataram em 1-1. Esse jogo com transmissão dos canais Futebol Interior. Jogo do Palmeiras também, com transmissão dos canais Futebol Interior. O Jarbas Duarte deu o recado nos canais Futebol Interior. E o Botafogo e a Ferroviária empataram em 1-1. Rochinha, grande Wilson Rocha, transmitiu para W Esportes e também para o Futebol Interior. Vem a equipe do Novo Horizontino, bola para o Léo Tocantins. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Guilherme Santos. Foi bem agora, hein? Para tirar, tira dali, sai jogando para a equipe da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Vai passando o tempo passa, 20 minutos, 40 segundos, quase 21, 24 para terminar o primeiro tempo. Majestoso, terceira rodada para Ponte, a quarta para o Novo Horizontino. Ponte, Novo Horizontino e Ponte, tudo igual, majestoso 0-0. Deixa o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixa o mundo mudar o seu sorriso. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Matheus Jesus, trabalhou na ponta esquerda. É pro Luca, vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Tá no gol! 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 É da Macaca! Jogadaça da Ponte! Pedro Júnior! Matheus Jesus! Pedro Júnior! Cruzamento na esquerda pra Luca! Só cutucou! Aí tava fácil, né? Luca! 9 a camisa dele! Isso ele tem a 9! A 9 da Macaca, que já foi de Chicão, já foi do Washington, já foi... Vou falar, o pessoal vai ficar bravo. Já foi do Roger. Luca, 9 a camisa dele. O ofício do Luca é mandar a bola pro fundo da rede e ele fez. Ponte na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1. Novo Horizontino 0. Goleirão Giovani. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Luca, o gol da Ponte. Printa a tela aí, Anderson Grigoleto. É uma bela triangulação do ataque da Ponte Preta. Matheus Jesus deixou dentro da grande área o Pedro Júnior. E o detalhe, que drible que o Pedro Júnior deu em cima do goleirão Giovani só com o corpo. Ele driblou, foi até a linha de fundo, cruzou e Luca, ele e a linha do gol. Ele só teve a dificuldade, né, vamos dizer assim, o trabalho de empurrar a bola para dentro. 1-0 para Ponte Preta, o segundo gol do Luca no Campeonato Paulista. Terceiro gol da Macaca na competição, segundo do Luca. E aí, Franco Francisco, Ponte na frente, 1-0. É, Carlos, a primeira jogada consciente da equipe e a que você já tinha chamado a atenção, né? A jogada começa com o Matheus Jesus erguendo a cabeça, tocando a bola para o Pedro Júnior, que a gente já estava com uma boa expectativa. Jogada inteligente, protegeu, tirou o goleiro, ergueu a cabeça e falou pro Luca, vai pra galera, menino. É isso, Pedro Júnior que era para ser o centroavante, fez a jogada. E na verdade ele tá jogando mais aberto lá pelo lado. Pedro Júnior tá na esquerda, o Luca tá centralizado e o Niltinho tá jogando aqui na ponta direita. A Ponte tá na frente pelo placar de 1-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Grigo vai mandar mensagem lá. Ele entrou agora no YouTube, né? Então ele só vai pegar as mensagens de agora pra cá. É isso, vai lá, o Grigo. É, o pessoal que tá curtindo a nossa transmissão no Futebol Interior, no canal Futebol Interior no YouTube. O Fábio Alves de Almeida, vamos que vamos vencer, tudo vai melhorar. O Lê Silva, vai Ponte. Alexandre Girelli, grande Girelli, vai Macaca, a vitória vai ser suada, 2-1 pra Macaquinha. Ronaldo Queiroz no Facebook, vamos Ponte, voltar pro lugar que você merece. Olha o Novo Horizontino, levantamento na boca do gol, Igor Vinhas. Sai do gol pra ficar com ela, o goleirão aqui da Macaca. Você participa, pode mandar mensagem pra gente, Claudemir Verídico, obrigado, viu, Claudemir?
A gente gosta quando a gente é elogiado. Obrigado mesmo pela participação. A Ponte vence pelo placar de 1-0. Portanto, foram 2 jogos ontem. Ferroviária e Botafogo 1-1, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Rocha transmitiu. E também o jogo do Palmeiras contra o Água Santa. O Palmeiras venceu 1-0, o Dudu fez, o Jarbas Duarte transmitiu aqui nos canais Futebol Interior. Série A2, Campeonato Paulista mais cedo, o Mário Luiz e o Nando Lopes transmitiram para o Futebol Interior. 15 de Piracicaba 0, Juventus 1 na Rua Javari. E daqui a pouco às 9h35 da noite, com a equipe Gol de Placa, tem o clássico Corinthians e Santos. Amanhã tem Guarani e a Ponte vem pela ponta esquerda. Olha o Fecim, cruzamento pro Pedro Júnior, vai fazer, bateu pra fora! Eu não acredito. Ele perdeu. O Fecim devolveu, né? Falou assim pro Pedro Júnior: você deu uma assistência lá, tome outra aqui. Era só mandar pro fundo da rede. Ele bateu, a zaga do Novo Horizontino chegou. Ah, mas era pro outro lado. O Frank tá dizendo aqui que pegou no jogador da equipe do Novo Horizontino, mas era pro lado direito. Era pro canto esquerdo do Giovani, ela saiu de fundo, escanteio pra Ponte, Grigor. O Fecim, uma bela jogada pelo lado esquerdo, deixou o Pedro Júnior livrinho pra fazer o gol. Ele, como você disse, não bateu direitinho na bola, o zagueirão Valber se jogou, a bola acabou batendo no Valber, saiu para escanteio pra Ponte. A Ponte vem para cobrança do escanteio, vem o Fecim, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino, tira, a bola volta com o Cléo Silva, trabalhou, vem para o campo de ataque, Fábio Sanches para cima dele, é falta do Fábio Sanches, vai tomar cartão, quer ver, ó, o árbitro vai procurar ele, o Fábio até aceitou, né? A Ponte não tá alisando não, hein? Cartão pra ele, né, Grigor? Amarelou pro Fábio Sanches. Ele chegou, deu uma entrada muito forte ali no Cléo Silva mesmo. Segundo cartão amarelo do Fábio Sanches no Paulistão. Tá pendurado o zagueirão Ponte Pretano. Por isso já não tem mais jeito. O grito sai do peito. Vamos, Ponte. Olê, olê, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tá dizendo aqui o Fabiano Aparecido Ferreira. Vem o time do Novo Horizontino, vai queimada ali o Douglas Baggio pro gol, pra fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Igor Vinhas fazer a cobrança, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. O Marcos César coloca um ponte aqui na nossa live. Xanda Oliveira, abraço, saudade. Ô, Xanda, querida, como é que você tá? Xanda que é Ponte Pretana, hein? Ela, o Lau, toda a família de Ponte Pretanos lá em Paulínia. Que bom saber que você tá com a gente. Obrigado pela moral, viu? Abração pra você e toda a sua família querida aí, tá bom? Muito obrigado. Também com saudade. Idem de todos vocês aí. Aliás, da querida Paulínia. Um abraço pra todos. Hudson Batagim, Carlão, retiro o que disse. Vamos, macaca. No próximo, vamos chamar o Grigo. Aí, ó, tá vendo? Já ganhou churrasco com piscina, Grigo. Isso vamos daí. levar todo mundo, vamos levar Isso o daí, Frank também. Vamos levar todo mundo, tá? Só não pode falar mal do Roger no churrasco, tá bom? Porque aí não ganha piscina. O Ronaldo Queiroz, vai, macaca! Grande Ronaldão, obrigado pela participação. Vem Ponte, bola com o Leonardo, trabalha a bola pelo meio, bola pro Fecim, Fecim caiu, era o Pedro Júnior, caiu, perdeu, recuperação pro Tigre, vem o Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Léo Tocantins, trabalha a bola pro Douglas Baggio, marca aí, Ponte, Danielzinho, virou, trabalhou bola na ponta direita, bola pro Léo Baiano pra Danielzinho, já ganhou, entrou na grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, Fábio Sanches tira, Norberto vem na marcação, voltou pro Tocantins, bateu pro gol, pra fora! E o Igor Vinhas foi pra ela. Segundo o árbitro, né? O Igor disse que não. O árbitro disse que sim. Escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela esquerda de novo, hein, Grigor? De novo pela esquerda, de novo o número 11, o Léo Tocantins. Deu um tirombaço pro gol. Eu acho até que a bola ia pra fora, mas por segurança o Igor Vinhas colocou pra fora e vai ele, Léo Tocantins pra cobrança. Escanteio, vem Léo Tocantins pra bola, levantamento fechado na boca do gol, sobe o jogador da equipe, o Bruno Aguiar, o capitão do time, não era o Walter que tava por ali, zagueirão do time do Novo Horizontino, ele sobe, a bola sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Silvana Sandoval escreveu boa noite, pessoal, tô na área, dá-lhe macaquinha, o Delson Mota, Dick 1, vamos, nega véia. Gustavo Carina C. Quirino. Paulinha na área. Gustavo e Cauê. Vai, Ponte. Valeu.
Abraço pra todo mundo, obrigado pela participação. E o... Tá sentindo o Norberto ali, hein? Tá sentindo? Tá caído o jogador pontepretano Norberto, o departamento médico já fazendo atendimento ali. E aproveitar para mandar um abraço pro Claudinei Guedes, no canal do Futebol Interior. No YouTube, ele tá falando, vamos Macaca, 2-0 hoje. Grande, Claudinei, obrigado aí pela sua participação. Ô, Frank, vamos chegar a 30 minutos, o Norberto tá ali caído, né? Só para lembrar que o Norberto saiu, o lateral é o Kevin. Ponte 1, Novo Horizontino 0, viu, Frank Francisco? Ô, Carlos, eu tava tão feliz, desprovido aqui de preocupação quando eu vi o Norberto cair. Eu Ainda também. pensei, eu acho que vai acertar o time. Quando você falou quem tá na reserva, pensei assim, levanta, Norberto, pelo amor de Deus, levanta, Norberto. Ô, Carlos, mas a Ponte parece que o gol fez bem para a equipe, né? Deu uma estabilizada no time. Nós estamos com um probleminha aqui na lateral. O Norberto parece estar sem tempo de bola. O Fábio também não está no ritmo legal ainda. O Kleina precisa tomar cuidado com essa lateral direita nossa aqui. Esse lado aqui não tá bom não, cara. É que o Novo Horizontino ataca por ali, né? É. E ataca bem, né? Tá atacando bem ali com o Léo Tocantins. Fazendo 2 em 1 em cima do Norberto não tá legal não. O Alessandro de Souza, ele jogou na Bet Champions, né? Ô, Alessandro, acho que dá tempo ainda, viu, cara? Nada contra você, pelo contrário, tá? É tudo a favor da Macaquinha. Ele colocou aqui, ó, só preciso do empate. Não, viu? Vai perder, aposta de novo lá, tá? Mas eu espero que você perca. Ronaldo de Lima, vai Macaca! Grande Ronaldo, obrigado pela participação. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa, 31 minutos e meio, 13 e meio para terminar o primeiro tempo. O placar do Campeonato Paulista Série A1 majestoso, te contei não. Terceira rodada para Ponte, a quarta rodada para o Novo Horizontino. Ponte 1, Novo Horizontino 0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você está nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, canal de áudio no site futebolinterior.com.br/rádio, você participa. Mais cedo, Série A2, Campeonato Paulista, Juventus 1, 15 de Piracicaba 0, 9h35 da noite. Tem Corinthians e Santos com a equipe Gol de Placa. Amanhã tem Guarani Mirassol. Marcelo Bezerra dá um recado nos canais Futebol Interior. Trabalha a bola, o time do Novo Horizontino, bola com o Léo Tocantins. Ele toca a bola ali no meio, bola pro outro Léo. O Baiano vem na marcação. Matheus Jesus tá jogando bem. O Matheus Jesus, bola pro Luca, falta. E o cartão? Eu quero o cartão. Amarelou. Aí sim. Amarelou pro número 11 do Novo Horizontino, Léo Tocantins. Pegou firme ali o Matheus Jesus. Amarelou primeiro cartão amarelo para a equipe do Novo Horizontino, Léo Tocantins, número 11. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Elcio Correia tá dizendo Dick 6, pra cima deles, Macaca. Abraços, Grigo e equipe show. Grande Elcio, valeu. Tem aqui um torcedor, né? O Lenin Alarcon. Daqui a pouco eu vou lá pro placar ao vivo. Lucas Daniel, não, Lucas. Jamais, rapaz. Se você apostou, vai perder. Aposta na vitória da Ponte, você vai se dar bem. Vai na minha, hein? O Nino Silva, Macaca querida, nós estamos juntos, grande nação Ponte Pretana. O Jans tá dizendo saludos de Lima, Peru. Rafael César, Dali Ponte, meu amor, 33,5, 33:30 passados primeiro tempo de jogo. Ponte e Novo Horizontino vão empatando pelo placar de 0-0. Deixa eu acompanhar aqui, placar ao vivo, Futebol Interior. Santo André e São Bernardo estão jogando, né? O clássico do ABC. Santo André e São Bernardo estão jogando o clássico do ABC. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos canais de Futebol Interior para conferir no placar ao vivo. 35 lá do primeiro tempo, 0-0 para Santo André e São Bernardo. Você acompanha também no placar ao vivo Futebol Interior. Amanhã tem Ituano e Inter de Limeira, Mirassol e Guarani, os jogos às 7 horas da noite. E Bragantino e São Paulo às 9h30. Jogos com cobertura dos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita. É o Norberto que tá na jogada. O Norberto tá cansadão, hein, rapaz? Bola acaba saindo pra lateral. Marcou aqui o Alex Alexandrino, 46 anos. Ele que é professor lateral pra Ponte. Lateral cobrado, bola aqui pro Niltinho. Fez a finta, ganhou, foi pro chão. Ficou pedindo falta.
Mandou seguir o hábito da partida. Eu achei que foi falta, mas ele não deu. Bola pro Heverson, ganhou bola pra equipe do Novo Horizontino. Toca a bola aqui no meio. Bola pra Douglas Baggio. O Baggio vem na marcação ali. O Matheus Jesus. Ele foi, daí tirou o pé. Disse que não quis fazer a falta. A bola voltou. Trabalhou na ponta direita. Bola pra Valber. O camisa número 3 da equipe de Novo Horizonte. Toca a bola pra Lucas Mendes. Lá na ponta direita ele vai virar o jogo. Vira da direita pra esquerda. Vira e ninguém pega. Quem pegou foi o jogador do Novo Horizontino. Bola pra Tocantins. Tocantins trabalha a bola no meio. Bola pra Barba. Barba pra Tocantins. Ele bate. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Igor Vinhas. Encaixa o goleiro da Ponte na marca de 35. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Tem bola aqui pro campo de ataque, Igor Vinhas põe bola pro campo de ataque, Pedro Júnior, assistência pro gol do Luca. Ele toca a bola no meio, bola para Leonaldi. Leonaldi foi pro chão, agora parece que o Thiago não tá afim de marcar falta não, hein? Trabalhou, bola aqui pela ponta direita, bola para Danielzinho, tentou fazer o passe, chegou a zaga da Ponte, tira, joga a bola para lateral. Lateral para a equipe do Novo Horizontino, fazer a cobrança aqui pela esquerda. Já o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. É lateral pro Novo Horizontino, vem Heverson para fazer a cobrança do arremesso manual. O Leonaldi jogando aqui como volantão mesmo, tira, trabalha a bola para Fecim voltou atrás para Guilherme Santos. Dois jogadores com amarelo na ponte, o Santos, Guilherme e o Sanches, Fábio. Zagueiro, são os dois jogadores amarelados no time da Ponte. Bola pro Leonaldi, chegou para cima dele o Lucas Mendes. Agora o árbitro marcou falta. Falta para o time da Ponte fazer a cobrança. Canto alto da sua tela. Campo de defesa para a equipe da Macaca, lado esquerdo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ô Grigo, qual é a boa? É Kevin, Gilson Kleina conversando com o Kevin. Provavelmente não vai dar pro lateral Norberto. Não vai. Há pouco já deu pra olhar, já deu pra perceber isso. Mas o Norberto tá lá, ó. Tá brigando com o Tocantins pela direita. Volta a bola pra Tocantins, toca a bola pra Lucas. O Lucas Mendes, ele vem na marcação, Fecim, aberto ali pela ponta esquerda. Vem na marcação, a bola volta pelo meio. Trabalha a bola pro Léo Baiano. Léo Baiano abre o jogo, toca a bola pro Danielzinho. Danielzinho pro Barba. Barba pro Tocantins. Tocantins vem, Matheus Jesus na marcação. Ele abre o jogo, toca a bola pro Heverson. Heverson na ponta. Já virou, trabalhou na direita, bola para Danielzinho. Fábio Santos tem que sair, o Norberto não aguenta mesmo, hein? Fábio Santos que veio na caça aqui, o Norberto não tá aguentando. Troca logo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que demora para fazer a substituição. Pô, que demora, e não trocou ainda. Jesus amado. A Ponte tá jogando com 10, porque o Norberto tá ali só pra fazer número. Pelo meio, bola pro Ré, porque demora, gente, pra trocar. Bola pro Barba. Barba ali pelo meio. E não pode agora, né? Porque o Novo Horizontino tá com a bola. Eu, se sou jogador da Ponte, agora pega essa bola e peno fora do estádio pra fazer a alteração. Bola ali pelo meio, bola pro Valber. Valber vem atacando pro time do Novo Horizontino. Trabalha a bola pelo meio. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Guilherme Santos na bola, a bola voltou pro camisa número 4 ali, o Fabrício. Agora o Fabrício foi inteligente, né? Bateu no jogador do Novo Horizontino, ganhou o lateral para a Ponte e agora vai ser feita a alteração, porque o Norberto vai sair de maca, viu, o Grigor? Desabou ali no gramado, lateral Norberto, vai fazer a troca, ele tá pronto, o número 25, Kevin. Então, substituição na Ponte Preta, saindo o número 2, Norberto, para a entrada do número 25, Kevin. E aí, o Francisco, o Norberto tava bem no jogo, né? Tava bem na partida, o Norberto. Vamos torcer pro Kevin achar o seu futebol, né? Sim. Nesse setor direito aqui tava com problema de marcação. Mas no apoio até que ele tava razoável. Quem sabe o Kevin entra e ajeita a casa, Carlos. Futebol, tudo pode acontecer, né? Vamos aguardar. Quem sabe, tomara, viu? Deus te ouça. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa o tempo, 39 passados deste primeiro tempo, 6 para terminar o jogo. No primeiro tempo, né? Majestoso, Série A1, Campeonato Paulista, terceiro jogo da Ponte, quarto do Novo Horizontino no campeonato. Ponte vence, Luca marcou a 21 do primeiro tempo. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola em Santo André, no ABC Paulista, no clássico do ABC.
Santo André e São Bernardo vão empatando 0-0, 40 minutos passados do primeiro tempo. Você confere no placar ao vivo, Futebol Interior. Trabalha a bola, o time do Novo Horizontino. Bola aqui pela ponta esquerda, bola para Danielzinho. Danielzinho pela esquerda, vira o jogo, toca a bola pro camisa número 9, o Douglas Baggio. Douglas Baggio, Niltinho, vem na marcação para cima dele. O Douglas Baggio sai da ponta, vem pro meio. Ele volta aqui na ponta esquerda, bola pro Léo Tocantins. O Léo Tocantins é o seguinte também, abriu um clarão, ele chuta. Bola ali pelo meio, bola pro Barba. Barba fez a finta, tentou tocar para Danielzinho, chega Niltinho, ganha essa bola para Ponte, toca a bola aqui pro Luca. Luca vem na marcação para cima do Barba, ganhou essa bola para a equipe da Ponte, pôs a bola aqui na frente, foi falta. Foi falta, o árbitro tá parando para marcar. Bola para a equipe da Macaca fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Então vamos lá, confirma a alteração no time da Macaca, Grigor. Saiu o número 2, Norberto, para a entrada do 25, Kevin. E detalhe, Corsato, esse árbitro, Thiago Duarte Peixoto, não sei se vocês estão lembrados, em 2017, aquele Palmeiras e Corinthians, sim, que ele expulsou o Gabriel, sendo que quem tinha feito a falta era o Maicon, né? Sim. Devido a esse lance, ele ficou suspenso por 60 dias. Não apitava jogo. E isso daí foi em 2017. É esse daí, o Thiago Duarte Peixoto. É isso. Nesse Campeonato Paulista ele não apitou nenhum jogo. É o primeiro, ele foi VAR na vitória do Botafogo com o Santos, sábado passado na Vila Belmiro, pelo placar de 1-0. E o VAR não teve que trabalhar. Tomara que continue assim. Bola pela direita, vem o time da Ponte, já passamos de 40. Kevin, primeira participação dele no jogo, toca a bola pro homem do gol, o Luca. Pela direita ele toca a bola para Niltinho, trouxe a bola para a perna esquerda. E quando tocou pro Luca, tocou errado. O Niltinho, às vezes, ele joga com a cabeça baixa, né? E vem os caras. Olha o Fabrício, ganha essa bola pra Ponte. Fábio Sanches dá um bico na bola. Põe bola aqui pro campo de ataque. Giovani vai pegar nela. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. O J. Daniel escreveu Dali Ponte. Ronaldo Queiroz, valeu, vamos, nega véia, fazer mais um gol. Valeu, aquele abraço pra você, Ronaldo Queiroz, ligado com a gente por aqui. A Renatinha Dalgalo entrou aqui, a Renata tá lá no campo, mas tá com a gente, dando moral pra gente aqui também nos canais Futebol Interior. Vem Pedro Júnior, aberto ali pela ponta esquerda, vem na marcação ali pra cima dele, o Valber ganha essa bola, mas a bola voltou ali pro Leonaldi vira o jogo, toca a bola pro Guilherme Santos, tá na ponta esquerda, tudo isso no campo de defesa, quase 42, primeiro tempo, Ponte 1, Novo Horizontino 0, no ABC, em Santo André e São Bernardo vão empatando 0-0, é o outro jogo dessa rodada, bola rolando por lá, 43 lá, 1 minuto a mais que aqui de jogo, bola pela direita, bola pro Kevin, camisa número 25, vira o jogo, toca a bola para Fábio Sanches, um dos amarelados aqui do time da Ponte Preta, ele volta o jogo, trabalha a bola pro Fabrício experiente, jogador da equipe da Ponte Preta, trabalha a bola pelo meio, bola para Matheus Jesus abriu o jogo pro Luca, tá aberto, livre, leve solto aqui na ponta direita, tocou bola pro Niltinho, muito forte, o Bruno Aguiar vai deixar a bola sair, linha de fundo, tiro de volta pro Giovani fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 42,5, 2,5, mais acréscimos para terminar o jogo no primeiro tempo. Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vou mandar um abraço aqui pro grande Tadeu, Tadeu Silva, tá em Ubatuba, tá com a gente. Fala, Tadeu, obrigado por estar com a gente, um abraço pra você, beijão na Dona Rosa aí, em toda a família, grande Tadeu desfilando com a camisa da Ponte, lá em Ubatuba. Cara, Tadeu jogou muita bola, grande Tadeu, um abraço pra ele e toda a família. Um abraço pro Juninho, que não quis ser jogador, mas é um mala. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pro campo de ataque, falta em cima ali do Léo Tocantins, rapaz, dá um trabalho esse Léo Tocantins, e quem tava ali pra ajudar era o Luca, cometeu falta, o jogo tá parado, viu, Grigor? Como dá trabalho esse número 11 do Novo Horizontino, Léo Tocantins. Mais uma vez ele pegou a bola e o Luca, como você frisou bem, dando um suporte ali no campo defensivo, fez a falta que pode levar perigo para a meta do Igor Vinhas. Continua 1-0 para a Ponte. Dá um alô aqui, ó. O Claudinei Guedes, o Ney de Americana, né? Ele tá falando, meus amigos, a Ponte não poderia contratar o Dadá Belmonte, ele foi muito útil no acesso do Goiás.
para disputar a Série B. Já jogou aqui. Já jogou aqui e, se eu não me engano, ele está no Água Santa. Sim, ele é do Água Santa e a tendência é que ele volte pro Goiás, mas já jogou aqui, não foi bem e teve uma treta, inclusive, com a torcida da Ponte. Obrigado pela participação, é falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, falta para o time do Novo Horizonte, vem pro cruzamento, é o Danielzinho, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Jesus. Mete a testa na bola, joga a bola na linha de fundo, é escanteio para a equipe do Novo Horizontino, é o 6º no jogo 4 do Novo Horizontino, o comentarista quer falar, fala Frank. Liga. Deixa ligado, Frank, pode deixar ligado, eu confio em você, deixa ligado. Ô Carlos, o Matheus Jesus está fazendo, para minha surpresa, uma boa apresentação, hein? Tá ditando o ritmo do time e tá marcando até que bem, para surpresa nossa, hein? Vem o Léo Silva para fazer o cruzamento, levantamento, Cléo Silva para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar dali, aí completou o Niltinho, tira, a bola volta aqui pro campo de ataque, só o Luca. Mais 3, viu, Carlos? Sozinho ali, a bola volta pro Giovani, o Grigo falou aí, vamos chegar na 45, já o toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol no Interior vai marcar, você vai conferir 45, aí vamos até 48, agora 45, vamos até 48, neste primeiro tempo tá 1-0 pra Ponte, mas o Novo Horizontino é perigoso, bola pro Danielzinho, tocou a bola para Douglas Baggio no meio, pro Tocantins, chegou o Fábio Sanches, ele já tinha preparado a bomba ali, a bola voltou pro Matheus Jesus, aí o Matheus Jesus, quando foi tocar, perdeu, pisou na bola, voltou pro Léo Tocantins, segura aquele bate, voltou pela direita, vai queimada ali, bateu pro gol, chegou ali o Fabrício amortece, e o Igor Vinhas vai sair do gol para fazer a defesa. O Rafael Matias, vamos Ponte, por favor, tá ligado com a gente, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Avenida Lateral Direita, Novo Horizontino atacando só por aí. Valeu, Eliana Silva, tá ligada com a gente, obrigado aí pela sua participação, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é o Niltinho que tá por ali, leva a bola pra ponta direita, me parece que ele vai trazer aqui pra ganhar, mas podia ir pro ataque, né? O Luca tava entrando na grande área, ele voltou, trabalhou a bola pro Kevin, começa tudo no campo de defesa, o time da Ponte, bola pro Fabrício vira o jogo, trabalha a bola ali pro Fecim, aberto na ponta esquerda, ganhou o Fecim, passou pelo Cléo Silva, passou pelo Lucas Mendes, vai Fecim, linha de fundo, cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. E aí não passa pelo Heverson. Que jogadaça do Fecim. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, Grigol. Bela jogada pelo lado esquerdo ali do Fecim, invadiu a grande área e fez o cruzamento pra dentro da pequena área. Não tinha nenhum Ponte Preta ali, mas o Heverson, por precaução, colocou a bola em escanteio para a Ponte Preta, tá indo lá o Kevin para fazer a cobrança. O José Manuel Martins está dizendo, estamos precisando de um meia que está em Campinas, pela informação. Ele mora no Swiss Park, viu? É o Cajá, você tá falando, né, Manuel? Ele fala, senhor Luiz Fabiano, vai contratar o cara. Ele mora no Swiss Park, inclusive. Eu acredito que o Cajá vai aposentar, viu? Se não tiver aí uma proposta legal, né? O que eu fiquei sabendo é que ele tem jogador do Novo Horizontino parado, caído. É o Lucas Mendes, lateral. Tá caído ali, problema no ombro e a ponta tem escanteio. A informação que eu tenho é que o Cajá recebeu proposta do Remo e do Paysandu. Mas os times vão disputar a Série C. Mas o Cajá quer realmente encerrar a carreira, queria, né, encerrar a carreira na Ponte Preta. Né? Agora, não sei se a Ponte tem interesse nesse momento. O que eu acho que é uma pena, viu? Porque até, né, pelo que o Cajá já fez pela Ponte, né, colocar aí contrato de produtividade, se ele quer realmente encerrar a carreira, por que não, né? Por que não? É escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança, é o terceiro escanteio para a Ponte, é o 7º no jogo. Escanteio para a Macaca, vem Niltinho. Acho que o juiz vai ter que dar mais um aí. Vamos chegar na 48. Niltinho pra bola. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio. O Fabrício tá na grande área. O Fábio também. Levantou, fechado na boca do gol. A bola toca na zaga do Novo Horizontino. Solta a bola aqui pro Kevin. Kevin pela direita. Toca a bola aqui pro Niltinho. Niltinho trouxe a bola pra perna esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Voltou pro Fábio Sanches. Aí ele tocou pra trás. O Fecim não esperou. A jogada até que foi boa. A bola voltou pro Fabrício. Fez o passe longo na ponta esquerda. Bola pro Niltinho. Tá na ponta. Faz de conta que é pela ponta, fez a finta, perna esquerda, voltou, tocou pro Leonardo de cruzamento, levantamento na boca do gol, Valber tira, a bola voltou pro Fábio Sanches, bateu pro gol, Giovani pegou. No meio do caminho ela bateu no Pedro Júnior, e aí ficou fácil pro Giovani, sai do gol pra fazer a defesa e não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Thiago Duarte Peixoto, 42 anos, ele é professor de educação física, tá apitando o primeiro jogo no Campeonato Paulista. Foi VAR no jogo Botafogo 1, Santos 0 na Vila no último sábado, mas no campo é o primeiro dele. Ponte 1,
O Luca marcou a 21 do primeiro tempo, Novo Horizontino 0. Vai começar o intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. Faltando 10 minutinhos para as 8 horas da noite, intervalo de jogo aqui. Majestoso, Ponte 1, Novo Horizontino 0. Intervalo de jogo também no ABC Paulista, Santo André e São Bernardo. O clássico por lá. As equipes vão empatando pelo placar de 0-0. Você acompanha no placar ao vivo Futebol Interior. Já já eu vou ler as mensagens aqui no Facebook. Bom, o Grigo vai trazer aqui o banco de reservas, porque agora a geradora do jogo, né? Eles colocam, só para explicar para o torcedor, como agora não é uma geração exclusiva, a geração é feita por 3 canais diferentes. Então o que eles fizeram? Eles gravam a entrevista, né, e soltam no intervalo mesmo, dentro do intervalo e não na saída do gramado. Então agora o reportão, o Grigo, vai passar o banco de reservas da Ponte Preta pro torcedor da Macaca que tá ligado. Quem é que o Gilson Kleina tem à disposição no banco, hein, Grigo? Bom, ele já fez uma substituição, né, na saída do lateral Norberto e a entrada do Kevin. Então ele tem ainda à disposição Luan, goleiro, né? Thiago Lopes, Wesley, Jean Carlos, Léo Santos, Marco Júnior, Matheus Anjos, Luiz Fernando, Pedrinho, Josiel e André Luiz. Isso, esse é o banco de reservas do time da Ponte Preta. Deixa eu passar uma informação aqui, né? Vou passar a informação porque vem aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta acaba de assinar contrato com Ramires Albertino, atacante de 20 anos, com passagem por Red Bull, Bragantino, Audax e Fluminense. O jogador chega ao Moisés Zucarelli por empréstimo até o fim de 2022. Ramires Albertino, atacante, 20 anos, a informação aqui dos canais Futebol Interior. Um abraço para o Giovanni Paiola, né? É aqui da firma. Grande Giovanni, obrigado aí pela sua participação e obrigado pela informação. E o Novo Horizontino, Léo Condé, tem quem à disposição no banco de reservas, hein, Grigor? Léo Condé tem o goleiro Rodrigo Viana, Lucas Ramon, Bruno Silva, Isaac, Edson Silva, Anderson Rosa, Michel Douglas, Krigor, Marcinho, Wellington Torrão e William Lepo. Quer saber tudo sobre futebol e todos os esportes? Acesse futebolinterior.com.br. O site da informação esportiva, segunda-feira, 8 da noite, tem Hora da Macaca. Lembrando que a Ponte Preta joga hoje e depois no sábado, às 11 horas da manhã, contra o São Bernardo, que está jogando agora contra o Santo André, empatando 0-0. A Ponte não vai ter nem 72 horas de descanso, né? Vamos lá, 48 horas... 60 horas, né? Porque o jogo vai ser às 11 horas, né? Vai terminar esse aqui por volta das 9, né? 62 horas de descanso no sábado pela manhã. A Ponte Preta já volta a campo contra a equipe do São Bernardo. O jogo vai ser no ABC Paulista. O Frank Francisco, intervalo do jogo, a Ponte tá vencendo 1-0. O Luca marcou o segundo gol dele na competição. A 21 minutos do primeiro tempo, Ponte 1, Novo Horizontino 0. O que você achou do jogo no primeiro tempo, Franqui? Carlos, até o gol da Ponte, o Novo Horizontino vinha gostando da partida. A partir do momento do gol da Ponte, eu acho que a Ponte não só equilibra, como a Ponte estabiliza a partida. Você viu aí que numa jogada aí os meninos se confundiram um pouquinho, senão já era para ter ampliado o placar. Ah, sim. Que pena a Ponte não ter feito aquele gol. E aquela outra jogada ali com o Pedro Júnior, mas ele teve a intenção de bater cruzado, Carlos. Ele errou a passada. Sim. Quando ele bate cruzado, ela toca no zagueiro do Novo Horizonte. Pra mim ele escolheu o canto errado para bater, né? Poderia ter tocado no canto direito, mas o zagueiro deu sorte, porque foi no carrinho, era o único recurso que o cara tinha, né? E a bola bateu nele, saiu e subiu ainda, seria o segundo gol da Macaca. Antes do intervalo, perguntar para você se a Ponte já fez uma alteração, né? O Norberto saiu para a entrada do Kevin, mas fora essa alteração do Gilson, você mexeria no time na volta para o intervalo ou manteria o time que terminou o primeiro tempo? Carlos, na verdade precisa se avaliar a condição, por exemplo, do Matheus Jesus, né? Sim, jogou bem no primeiro tempo, hein? Eu gostei. Agora, precisa ver quanto que aguenta ainda. Então, eu particularmente acredito que o Kleina não mexa de saída. Vai aguardar um pouquinho, porque provavelmente ele vai ter que tirar o Matheus Jesus. O Léo também hoje não sei se você percebeu, o Léo parece estar meio fora de eixo, né? Não deu uma encaixada legal ali ainda. Mas assim, hoje, Carlos, eu gostaria de ver o nosso lateral, o Giancarlo, no lugar do Guilherme.
Eu não tô gostando da partida do Guilherme de novo. Já tomou cartão no jogo, tá amarelado ele junto com o ainda tá Fábio amarelado, tem essa. Pois é. O Fábio Fernandes tá mandando boa noite pra todo mundo. Fala, Fabião, grande abraço. O Sival tá em Sergipe de férias. Ligado com a gente, deixa eu ver aqui se é o Sival. É o próprio, né? Lá do CAC. Nosso atacante, rapaz. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é bom, esse ganha jogo, hein? Abraço, viu, Sival? Tá bem, hein? Tá em Sergipe, rapaz. Quem pode, né? Bom demais. Esses dias tava participando de maratona lá, pra aquele lado lá, maratona lá da cidade da onde ele tá visitando lá. Rapaz, maratona é 40 quilômetros. Você gosta disso daí também. Maratona não, né? Mas uns 10, 15 quilômetros até vou, mas 40 aí não dá não, velho. Mas o Sival é muito bom jogador. O José Manuel tá dizendo aqui, não adianta contratar só atacante se não temos um meia com qualidade para colocar a bola para os atacantes. Por isso que gostaria de ver o Cajá no nosso meio campo e com certeza já mostrou que quer jogar na ponte. Eu também, Zé. Mas, né, temos que ver aí o que os dirigentes querem. O Carlos Roberto Bossa escreveu, vamos ganhar, macaca. Tomara, viu, Carlão? Obrigado aí pela sua participação. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edu Dias. Salve, Edu! Grande abraço, meu querido. 100% na sintonia. O Edu que já tá no futuro. O Edu já está na quinta-feira. Olha que maravilha. Tá lá na Austrália, em Perth, na Austrália. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Aqui nos canais Futebol Interior, a gente volta daqui a pouco pro segundo tempo de Ponte Preta 1-0 para a equipe do Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração.
Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ó, agora no segundo tempo vou dar uma moral aqui pro pessoal do YouTube. Tem muita mensagem lá. Eu vou só abraçar aqui o povo. Ariovaldo Aparecido Cruz tá com a gente. Grande Ariovaldo, obrigado aí pela participação. Rapaz, fica tranquilo, não tem problema. Fique à vontade para opinar, viu? Muito obrigado. Aqui eu não vou conseguir ler o nome, né? Porque no YouTube tem muito isso, né? Às vezes o link a gente não consegue entender o nome, então não vou tentar ler aqui. Carlos Roberto da Silva, tá ligado com a gente. O NK 99, Marisa Moreno, boa noite a todos. Cauê Lima, o Papo da Hora, ó, até o Papo da Hora tá ligado com a gente. Rapaz, um abraço, viu? Papo da Hora. O Ricardo Mendonça, Hortolândia, abraço pro Grigo e toda a equipe. Valeu, gente. Manda mensagem pra gente aqui, o Walter Gomes. Vamos, nega véia. Tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ismael Emerson, diz que vai ser 2-0. Valeu, Ismael. Muito obrigado, viu, pela sua participação. O Geraldo José, esse time da Ponte é ruim. O Novo Horizontino vai virar o jogo. Não vai não, Geraldo. Mas tá bom, né? O Giovanni Calisto, Maurício Silva, bora fazer mais um pra cima deles. Ponte. Walter Gomes, macaca é raça. Quem mais aqui? Emerson Souza, direto de Portugal. Bora, Ponte. Quem mais? Aparecida Ribeiro. Vamos, nega véia. Tá com a gente. Valeu. Esse aqui não vou falar porque xingou meu time, né? Aí não merece respeito, né? Se vier com educação, a gente vai. Se não vier com educação, não leio. Não dá pra dar moral, né? O André Vilela, o Luca apareceu. Boa, vou ganhar na aposta. Dali Ponte, William Coimbra. André Vilela, Ponte, orgulho de nossa terra. Rosiane Farias, vamos Ponte. Tem que acostumar aqui, porque no YouTube, né, no Facebook, a gente já fez o nosso cantinho, né? O nosso Planeta dos Macacos. Agora no YouTube, que tem diante também lá, pelo amor, hein? As mensagens as mensagens educadas a gente lê, porque aí merece um carinho, né? Mas o pessoal que é boca suja eu não vou dar moral não, tá? Rosiane Farias, vamos Ponte. Quem mais? Éder Carvalho, tá com a gente, valeu, obrigado pela participação. Gente, tem muita gente com a gente aqui no YouTube. Já passamos de 3 dígitos no Futebol Interior aqui. Obrigado, viu? Você que tá com a gente no YouTube, segue mandando mensagem. Quer ver, ó? O Adilson Prates, vamos macaca, um abraço, a maior do interior. Valeu, aquele abraço. Obrigado mais uma vez, viu, Ariovaldo Aparecido? Muito obrigado aí pela sua participação. Você tá conhecendo a gente agora, né? Mas esse é o nosso jeito de fazer aqui a transmissão, tá? Muito obrigado por estar com a gente. Bom, bora lá, a bola vai voltar a rolar no segundo tempo. O Luca conversa ali com o árbitro do jogo, o Thiago Duarte Peixoto. Bom, Ponte Preta e Novo Horizontino já se enfrentaram 6 vezes na história. A Ponte não leva muita sorte, não. A Ponte só tem uma vitória em 2020. A Ponte venceu o Novo Horizontino por 2-0. São 2 derrotas e 3 empates. A Ponte havia marcado 5 gols e sofrido 6. Agora tá tudo empatado, né? 6 gols pra Ponte, 6 gols pro Novo Horizontino. Lembrando que o Novo Horizontino ano passado ganhou o troféu do interior em cima da Ponte Preta. Venceu a Ponte Preta no jogo do troféu do interior. O Cauê Lima tá com a gente também aqui no YouTube Futebol Interior. Deixa aqui a sua mensagem. Por favor, deixa a sua mensagem. Pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai ser um prazer ter você com a gente por aqui. Que bacana ter a sua participação. Bom demais ter você ligado com a gente por aqui. Participe, mande a sua mensagem. 8 da noite, mais 4 minutos. E o Michel Douglas
vai entrar, hein? O Michel Douglas vai entrar daqui a pouco, o Grigo, quando tiver, viu, Grigo? Tranquilo, sem pressa. Quiser já tá. Então manda. Tá na mão. Vamos lá, as alterações do Léo Condé. Vamos lá, Léo Condé mexeu 2 vezes. Tá saindo Cléo Silva, número 7, para a entrada do Michel Douglas, número 18. Saindo Cléo Silva, número 7, para a entrada do Michel Douglas, número 18. E saiu Lucas por Lucas. Saiu Lucas Mendes, número 2, para a entrada de Lucas Ramon, número 13. Lucas Mendes saindo, número 2, e entrando Lucas Ramon, número 13. Saiu o Mendes e entrou o Ramon, lateral por lateral, troca um Lucas pelo outro. E o Michel Douglas entra na vaga do Cléo Silva. Daqui a pouco o Frank vai falar porque apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsa. E quando a bola rola, torcedor, você sabe, eu corro que corro atrás dela para trazer para você todas as emoções. Vamos pro jogo. Segundo tempo, Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. A Ponte toca na bola no segundo tempo, Macaca toda de branco, uniforme número 3, com a faixa, com a letra do hino. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, o Novo Horizontino Tigre. Camisa em 2 cores aí, amarela e preto, amarelo preto, meia preta, calção preto, né, com detalhes em amarelo no time do Novo Horizontino. É falta para a equipe do Novo Horizontino, para a bola, levantamento na boca do gol, sai do gol, goleirão Igor Vinhas para sair com ela. E a bola veio no Fábio Sanches cabeceou para trás, que susto, hein, ô Grigor? É, o Fábio Sanches cabeceou para trás, mas estava muito ligado na jogada o Igor Vinhas. Fez a firme defesa, continua Ponte 1-0. E lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Bom, dá uma mexida ali, dá uma mudada o técnico do Novo Horizontino, Léo Condé, né, Frank? Porque ele tira um cara meio de lado, que é o Cléo Silva, para colocar o Michel Douglas. O Michel Douglas é centroavante, vai ficar ali entre os zagueiros. Aí ele vai puxar o Douglas Baggio, que estava jogando de centroavante, para jogar mais pela beirada. E na direita, um lateral pelo outro, o Lucas Mendes parece que saiu contundido, entra o Lucas Ramon. Mas aí no ataque ele dá uma mexida no molho aí, o Léo Condé, hein, Frank? Ah, Carlos, ele quer usar essa habilidade que tem o rapaz que estava de centroavante, como é mesmo o nome dele? Douglas Baggio. O Douglas Baggio, que é um jogador de habilidade, em cima do Guilherme, porque o Guilherme já não está descendo também. Então ele quer ver se consegue forçar um pouco aqui. E o Michel Douglas é para dar um calor aí no Fábio e no Fabrício, né? Coisa que o Douglas não estava conseguindo. E vem a Ponte, sai da ponta o Kevin, vem pro meio, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, é pro Pedro Júnior, o Luca tá na grande área, Pedro Júnior tá na ponta, vai para a linha de fundo, vai pro cruzamento por baixo, a bola sai, vai embora. Tchau, hein? Bola sai, vai embora, o Franco Francisco tá dizendo que foi pênalti. Ah, o VAR vai olhar, o Valber em cima ali do Pedro Júnior, vamos ver, pênalti. Pênalti, o Frank viu de longe. Vamos ver o que o Scarascati vai... O Scarascati não, esse é o Thiago Duarte Peixoto. Vamos ver o que ele vai falar. O VAR tá olhando o lance, hein, Grigor? Posso contrariar? Pode. É claro. Na minha opinião, o Pedro Júnior, ele se joga ali na jogada, na marcação do Valber. Na minha opinião, não foi pênalti. Mas que o senhor ali, o senhor Danilo da Silva lá, o árbitro de VAR, entenda o contrário. Não pense igual a mim. E marque o pênalti. Mas na minha opinião não foi pênalti não, viu? O Grigo disse que não foi pênalti, o Frank cantou na hora que foi pênalti. Eu no replay fiquei com a intenção do pênalti. Se o Thiago for lá pra tela, ele vai marcar o pênalti. Se o Thiago for pra tela, ele vai marcar o pênalti. Não foi escanteio, ele vai marcar o pênalti, viu? Porque agora ele vai pra tela. Tá indo lá, se dirigindo até a tela do VAR, o Thiago Duarte Peixoto. Ele vai pra tela, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. No canal do YouTube, no Futebol Interior, tem gente que está criticando a nossa transmissão, que vocês estão conhecendo a gente agora, com todo o respeito, né, na transmissão, mas aqui é Ponte, querido, aqui é Macaca querida, amor da minha vida. Mas teve gente que criticou a transmissão e tem gente que está gostando, como o Claudinei. Tá dizendo aqui o Claudinei Guedes, narração de vocês, 10, estão de parabéns, valeu. A Saskia Santos também tá ligada com a gente. Lana Patrícia Farias, vamos Ponte, o Promo Master, nota 10 para narração, obrigado meu querido, valeu. Eu vou sair aqui do FI, do Futebol Interior FI, e vou lá pro Futebol Interior, que é o nosso canal aqui
no YouTube, que tá bombando lá. E aí, Grigo? Ô, Carlos, Oi. Realmente, agora vendo o lance, aí eu tinha me atentado às pernas do Valber com relação ao Pedro Júnior, mas tem um empurrão ali do Valber no Pedro Júnior, a mão ali, empurra. Vamos ver ali o que o juiz vai marcar. É pênalti. Ele foi ali, marcou pênalti. Foi pênalti. Essa mão aí até passa, né? Foi por baixo. Foi o que o Frank falou, pegou o toque ali, ele não pega na bola, tanto que nem escanteio não foi. É verdade. Nem escanteio não foi. É pênalti pra Macaca fazer a cobrança. Ó, o único senão que eu tenho do VAR é porque se o VAR chamou e achou que foi pênalti, não precisava o juiz ir lá, né? Marca o pênalti, perde um tempão danado. Pênalti quase com 2 minutos, 3 minutos aí pra perder lá, pra ir pro VAR. Vamos ver se o Luca faz pra Ponte. Quase 5 passados do segundo tempo. A Ponte já tá vencendo por 1-0. Pode fazer o segundo gol. Pênalti pra Macaca em cima do Pedro Júnior do Valber. Pênalti pra Ponte. Luca, camisa número 9 pra fazer o gol. Ele pra tentar fazer o seu terceiro no campeonato, segundo no jogo. O Giovani tá lá, bom goleiro da equipe do Novo Horizontino. Bom goleiro do Novo Horizontino, tá no meio do gol todo de verde. Pra bola. Luca pra fazer a cobrança. Autorizou o árbitro, 5 passados. Segundo tempo de jogo. Luca pra bola, correu, bateu, é gol! Gol! Da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tá no gol! 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 Luca! Luca, 9 é a camisa dele! Dose dupla no jogo! Luca! O artilheiro da 9! O artilheiro da Macaca! Voltou pra ser feliz! Vem ser feliz, Luca, vem ser feliz na Macaca. Ele que em 2017 tinha feito a melhor temporada da sua carreira com a camisa da Macaca. Volta, em 3 jogos já tem 3 gols. Ah, quase que a marca do Lewandowski. Luca 9, centroavante cobrando o pênalti. Ponte na frente, amplia Macaca, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Goleirão Giovani. Essa você só pega lá no fundo na rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte, o gol do Luca na cobrança do pênalti. Printa a tela aí, Anderson Grigoleto. Ah, bateu muito bem o Luca, né? Bateu do lado esquerdo do Giovani, acima do goleirão, que foi até pro lado da bola, mas não conseguiu pegar. O terceiro gol do Luca, que assume nesse momento a artilharia do Campeonato Paulista, Corsato. 2-0, Ponte vence bonito. Luca vai pra rede, Ponte 2, Novo Horizontino 0 no pênalti, que foi, viu, gente? O VAR trabalhou e trabalhou bonito, trabalhou legal, foi pênalti pra Macaca. Macaca vence o jogo pelo placar de 2-0, Francisco. Bom começar o segundo tempo assim, né? Com um gol na frente para dar mais tranquilidade. Maravilha, Carlos. E sem contar que surpresa grata essa participação do Pedro Júnior, né? Quando não tá lá no meio da área, ele sai para fazer a jogada. Olha, dupla casou 10. Pedro Júnior e Luca. E eu falei pra você numa hora da Macaca que o Luca ia ser artilheiro do Paulista, lembra? Tomara, amém. Ponte na frente pelo placar de 1-0, 8 minutos passados do segundo tempo. Vem o time do Novo Horizontino, trabalha a bola lá pela ponta. Bola pro time de Novo Horizonte. Nossa, o que o Matheus Jesus fez? Barba, cruzamento, levantamento na boca do gol. Por baixo, Fábio Sanches. Chega pra tirar dali, rapaz. Eu acho que o Matheus Jesus vai tomar cartão. Deixa eu ver se ele tem cartão aqui. Não tem não, né? Mas, meu Deus, pra que fazer isso, seu Matheus Jesus, hein? É uma entrada muito perigosa do Matheus Jesus ali no Barba e amarelou pra ele. Amarelou para o número 10 da Ponte Preta, Matheus Jesus. Gustavo Coelho, uma maravilha encontrar uma transmissão Ponte Pretana de qualidade. Vamos! Ô, Gustavão, seja bem-vindo, viu? Já tá transmitindo os Jogos da Macaca por esse canal aqui desde o ano passado, mas muito obrigado por você estar com a gente. Aqui nós vestimos a camisa. Canais Futebol Interior.
Proni Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronialimentos.com.br. Volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, levantamento na boca do gol. Fabrício toca na bola de cabeça, ela ganha altura, não ganha distância. Ficou na zaga, Fabrício toca na bola. Tira dali o Matheus Jesus, a bola volta pro time do Novo Horizontino, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, foi um chute. Igor Vinha sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Cauã Henrique, gente, o narrador tá aqui no Futebol Interior YouTube. Manda mensagem, vou falar de vocês. Cauê Lima, Ponte, o Cauã Henrique, preciso de um gol nesse jogo aí, tá 2-0 já. Carlos Simões, tá ligado com a gente, vem Ponte, olha o Guilherme Santos, tocou pro Niltinho. Posso narrar assim, ó, Niltinho bateu pro gol, foi travado pelo Niltinho. Ele bateu com a esquerda e a bola pegou na direita. O Niltinho bateu e ele mesmo defendeu, né, Grigor? A bola, ele foi tentar o chute de perna esquerda, a bola bateu no pé direito e atrapalhou totalmente o chute dele. Foi uma jogada até meio que bizonha do Niltinho ali dentro da grande área. O Niltinho corre bastante, dribla bastante, mas fazer gol ele tem uma dificuldade. O Daniel tá dizendo aqui, agora vai ser o do Pedro Júnior. Já tá dizendo ele aqui. O Gustavo Coelho também tá mandando mensagem no chat. Vem Novo Horizontino, cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Michel Douglas, chega a zaga, tira a bola, volta pro Barba. Na ponta esquerda ele toca a bola pro Reverson. Reverson lá na ponta, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento. Matheus Jesus tira, aí a bola volta pro Leonardo. O Michel Douglas vem na marcação ali pra cima dele, toca a bola pro Fecim. Fecim tá lá na ponta direita, próximo da torcida jovem, próximo da Serponte, perto do alambrado, vem na marcação, falta ali em cima do Kevin, foi pro chão, quem pegou ele foi ali o camisa de número 17, né? Foi o Léo Tocantins. Léo Tocantins. Foi o número 11, Léo Tocantins. O camisa número 11, o Léo Tocantins, era o 13. E pegou feio ali o Kevin, viu? Perigosíssima essa entrada do Léo Tocantins. Ah, rapaz, esses caras, eles estão apelando, né? Estão apelando. Né? O Matheus Jesus há pouco fez uma entrada, jogador da Ponte em cima do Novo Horizontino. Aí agora o jogador do Novo Horizontino em cima do jogador da Ponte. Não precisa. Olha o Luca, deixou passar pro Fecim, mas o Fecim não estava esperto. A bola voltou pro time da Ponte. Pedro Júnior fez falta. Falta ali em cima do Lucas Ramon. O jogo tá parado. Falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lucas Ramon, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Michel Douglas. Michel Douglas é centroavante grandão. A zaga da Ponte tem que tomar cuidado com ele. A zaga da Ponte chega para tirar a bola, volta com Pedro Júnior. 3 da marcação, pra cima do Pedro Júnior. Vamos ver o que ele faz. Passou pelo primeiro, não passou pelo Barba. O Barba meteu o pé no Pedro Júnior, cometeu falta, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Tem até corintiano aqui na nossa live. Valeu, muito obrigado, viu, pela participação, obrigado pela moral. Valeu, Adilson Prates, vamos Macaca, um abraço, amor maior. Estamos aqui no YouTube. Pode contar para todo mundo, hein? A transmissão mais ponte pretana da internet. Trabalha a bola, o time da Ponte, bola com o Fecim. Trabalhou, ganhou, tocou pro Luca, falta! O Luca tá impossível. Bruno Aguiar, capitão do time do Novo Horizontino, colocou o corpãozinho na frente, esqueceu a bola, né, Grigor? E aí ele fala que colocou só o corpo, é falta pra Ponte. Esqueceu a bola e deixou o braço no rosto do Luca e amarelou pra ele, amarelinho pro Bruno Aguiar, número 4 do Novo Horizontino. São 5 cartões no jogo, Bruno Aguiar, Léo Tocantins para a equipe do Novo Horizontino, 3 pra Ponte, Sanches, Santos e Jesus. Fábio Sanches, Guilherme Santos e Matheus Jesus. Falta para a equipe da Ponte. Olha o Fabrício. O Fabrício tem uma bomba. Né? O seguinte, se acertar o gol, pro goleiro pegar vai dar trabalho. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Manda mensagem, gente. Tô aqui no YouTube, Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal, compartilha a nossa live, chama lá
dá um curtir ali, coloca o que você gostou, pro YouTube passar a nossa transmissão para mais gente. Muito obrigado. Você que tá ligado com a gente, Canais Futebol Interior. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta perigosa. Meia esquerda, campo de ataque, quase 14 do segundo tempo, Ponte 2-0. No outro jogo que começou às 19, em Santo André e São Bernardo 0-0, 12 passados do segundo tempo. Falta para Ponte. Luca para bater, 5 na barreira. Fabrício também para bater com a perna esquerda. É o Luca que vai para a bola, bateu pro gol, para fora. Que perigo! O Fabrício só ajeitou, só tirou na barreira. O Luca bateu forte, quase ela vai no ângulo, mas passou isso aqui, ó. Tirou tinta. Ô, Frank, põe o Frank na tela aí, ô produção. Ô, Felipe, põe o Frank na tela aí. Ô, Frank, mostra aí, ó. Passou isso da trave. Quase, hein, Grigol? Que batida de falta bela do ataque Ponte Pretano. O Fabrício só rolou, jogada ensaiada. O Luca pegou um tirombaço e a curva que a bola fez foi com que ela não entrasse. Passou como o Frank disse. Isso aqui da trave esquerda do goleirão Giovani. Quase o terceiro gol da Ponte, quase o terceiro gol do Luca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. O tempo passa, 15 passados desse segundo tempo, faltam 30 pra terminar o jogo. O placar do jogo é esse. Tá no placar, te contei não, majestoso. Terceira rodada pra Macaca, quarta pro Novo Horizontino. Luca foi pra rede 2 vezes, no primeiro tempo a 21, no segundo tempo de pênalti a 5. Ponte 2, Novo Horizontino 0. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Placar ao vivo Futebol Interior, 14 minutos do segundo tempo. Clássico do ABC, Santo André, São Bernardo vão empatando 0-0, 16. Tá dizendo aqui a produção, 16 do segundo tempo em Santo André, 0-0 por lá. Às 9h35, Corinthians e Santos, com Célio Campos e toda a equipe aqui nos Canais Futebol Interior. O clássico, hein? Será que o Ivan vai estrear? 9h35 da noite, lateral pra Ponte, Guilherme Santos pra bola, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra trás, ela pro Pedro Júnior, o Valber tira, a bola volta, aí toca na bola ali o camisa número 10 do Danielzinho, ele põe bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte, bola com o Kevin ganha essa bola pra equipe da Ponte, toca a bola ali pro Niltinho na correria ganhou, mas a bola saiu pra lateral pra equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança da pela esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. O Neiver Cássio, sou o Neiver Cássio, santista de coração. Mora em Campinas e ama a Ponte Preta. Ótima narração, vai ser 3-0 pra Ponte. Obrigado, Neiver. Obrigado pela sua participação. Então fique ligado aí, porque o Santos joga contra o Corinthians. 9h35 hoje, o Célio Campos com toda a equipe vão dar um recado aqui nos Canais Futebol Interior. E amanhã tem Guarani e Mirassol, hein? Pra você que quer torcer pro Mirassol, para você que vai torcer pro Guarani, tem muita torcida do Mirassol aqui em Campinas, para você que vai torcer pro Guarani, para você que gosta do bom futebol, da boa narração, Marcelo Bezerra, segundo Claudinei Corsi, o narrador que não berra, trabalha a bola, Novo Horizontino, bola para Léo Tocantins, na ponta esquerda pro Heverson, Heverson fez que fez, não foi, enganou o Guilherme, cruzamento, fez o toque, na boca do gol pro Tocantins, vai bater pro gol, pra fora, quase fora do estádio. Ela saiu no fundo do Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ô Franquinho, o Novo Horizontino vai mexer, daqui a pouco o Grigo fala, mas você fala do jogo, quase 18, segundo tempo, Ponte 2, 0 pro Novo Horizontino. Qual é a do jogo aí, Franqui? Carlos, um jogo que tinha tudo para ser difícil, graças a Deus a Ponte fez um jogo de encaixe muito bom. Gostei de muitos jogadores, Carlos, mas eu quero falar em especial do Pedro Júnior. Não era à toa que o próprio Berlim disse que estava com muita expectativa. Jogador inteligente, protege bem a bola, bota o Luca para jogar, consegue fazer o Fecim jogar. Olha,
Gostei demais, Carlos, tá muito bom. A macaca tá tranquila, Carlos, é só não brincar aí atrás. E vem o time do Novo Horizontino trabalhando bola aqui pela ponta direita, bola pro Lucas. Lucas Ramon fez a finta, voltou, trabalhou, jogou essa bola atrás, a bola voltou pra ele, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a bola passa. Passa, vai lá pela ponta direita. A bola passa, vai lá para a ponta esquerda, saiu para a linha de fundo, para lateral para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Bom, não sei quem saiu, mas quem entrou, o camisa número 20 é o Marcinho e o 14 é o Bruno Silva. Entrou, vamos lá. Saiu o número 9, Douglas Baggio, certo, para a entrada do número 20, Marcinho. Marcinho 20. Isso. E saiu, e saiu o Barba, número 5. Ah, foi embora o Barba amarelado. Para a entrada do Bruno Silva, número 14. Bruno Silva, camisa número 14. Isso. Bruno Silva, 14. E o Luca caído no gramado, sentindo o braço, é o braço ali. hein? É o braço, na verdade é o dedo, viu? Acho que ele deu uma torcida ali no dedo. O Léo Condé mexe, tira o Douglas Baggio, coloca um cara de lado ali pela direita que é o Marcinho, viu, Frank? Carlos, ele quer explorar esse lado aqui de qualquer forma, tentar fazer o time dele jogar, oxigenar. A Ponte, como eu te falei, tá tomando conta do jogo. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta pro Grigo aqui. Esse Marcinho é aquele que jogou no Cruzeiro ou... Não. Não é, né? Não é. Não é aquele que passou pelo Cruzeiro. Já falo pra você já de onde ele veio. Marcinho, camisa número 20 do time do... não é ele sim, viu? É aquele sim, que jogava no Sampaio Correia, Isso, né? isso. É aquele mesmo. Esse jogador é perigoso, hein, Carlos? Tem que tomar cuidado com ele, hein? No Cruzeiro não foi bem, né? Mas é bom jogador. No primeiro jogo contra o Palmeiras ele estava de titular, né? Mas isso aí foi pro banco de reservas. E o jogo continua parado. E atenção, voltou agora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. Chegamos a 20 minutos, 20 passados desse segundo tempo. 25 pra terminar o jogo. E o placar do jogo é Majestoso, te contei não. Série A1, Campeonato Paulista. Terceira rodada pra Ponte, a quarta pro Novo Horizontino. Ponte Preta 2, Luca 2 vezes. Novo Horizontino 0. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso. Olha o Marcinho, traz a bola para a perna direita, virou, trabalhou, bola para o Lucas Ramon, segura os caras aí, cruzamento, levantamento na boca do gol, bola aqui pela ponta, passou ali para o Bruno Silva, voltou para o Heverson lá para o Bruno Silva na ponta esquerda, virou, trabalhou para o Marcinho, vai queimar dali, bateu para o gol, Igor! Boa, Igor! Boa, Igor! Foi bem agora, hein? Encaixou, ela veio queimando a grama. Boa defesa do goleirão da Ponte. Pegou muito bem na bola, o Marcinho já mostrou pra que veio aí, hein? E a bola foi rasteira, bola perigosa. O Igor Vinhas fez uma firme defesa e o Luca colocou uma bandagem ali, sentiu muitas dores ali. Deu pra perceber a hora que o médico tava colocando a bandagem, ele com muita dor ali na mão esquerda, né? Mas já voltou pro jogo, Luca. Continua 2-0 Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Participe, mande aqui a sua mensagem pra gente, Canais Futebol Interior. Eu tô lá no YouTube, hein? Agora eu tô no YouTube. Quero a sua participação com a gente por lá. Futebol Interior. Pesquisa, vai lá, olha o Novo Horizontino, bola ali pela ponta esquerda. Vem cruzamento, levantamento é pro Michel Douglas e o Guilherme Santos. Ele foi buscar a bola à frente, a bola bateu na cabeça dele, quase que ficou ali pro Michel Douglas. A sorte é que o Fabrício veio para tirar, a bola voltou pro time do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta direita, bola para Léo Baiano. Léo Baiano vem na marcação, a zaga da Ponte tira. O Guilherme Santos agora foi bem, hein? Ganhou essa bola pra Ponte, toca a bola pro Luca. O Luca voltou com uma bandagem ali no dedo. Bola pela direita, bola para Léo. Léo no braço esquerdo, né? Foi o dedo fura-bolo pela esquerda. Toca a bola para Guilherme Santos. Santos para Leonaldi. Leonaldi volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Fabrício. Fabrício volta a bola para Igor Vinhas. Goleiro da Ponte. Perna esquerda. Vai tocar dali. Tocou pro Leonaldi. Tocou nos pés do jogador do Novo Horizontino. Queima a bola. A bola botou pro camisa número 11. O Léo Tocantins vai queimar dali. Bateu pro gol. Passa, vai embora. Não pegou no Igor, mas pegou no jogador da Ponte aqui. O árbitro tá marcando escanteio pro Novo Horizontino. Se a minha marcação tá correta, é a primeira no segundo tempo, viu, Grigor? A primeira escanteio do Novo Horizontino. Mais uma vez o Léo Tocantins dando trabalho lá no ataque do Novo Horizontino. A bola desviou no Leonardo, escanteio que ele mesmo vai pra cobrança. Vem pra fazer a cobrança do escanteio o Léo Tocantins, camisa número 11. Ele é o bate do Novo Horizontino, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça
a bola passa, vai embora. Linha de fundo. Bola passa, vai embora. Foi o Bruno Silva que cabeceou, ela saiu linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. O Jurandir Miranda, tá ligado com a gente, Hudson Bataginho. Hoje eu tô com a Macaca Dari Ponte, Macaca querido, tá todo mundo vindo aqui também pro YouTube. O Ever Esportes está perguntando quando o Ribamar deve estrear com a camisa da Ponte. Fica à disposição já pro próximo jogo, né? Agora, jogar aí no time com o que tá jogando o Pedro Júnior e o Luca, acho difícil ele começar como titular. O Walter Gomes, estou acertando, 2-0 para a Ponte. O Neiver Cássio, que falou que é santista. O Santos não está bem. Vão torcer para o bom jogo, segundo ele, contra a equipe do Corinthians. O Santos tem o Vinícius Anocelo lá. Rapaz, eu gosto demais do jogo do futebol do Vinícius Anocelo, que era o menino da base aqui da Ponte Preta e joga hoje lá no Santos Futebol Clube. Acho que o Vinícius vai fazer carreira, vai se dar bem no futebol. Menino bom de cabeça. O pai do Vinícius também. Ele é um cara muito centrado, Ponte Pretano, inclusive. Um abraço pra todos aí. Trabalha a bola o time do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Reverson. Reverson toca a bola ali pro Barba. Não, Barba tá fora do jogo. É o Danielzinho. Voltou. Essa bola aqui pela ponta esquerda. Trabalhou, bola pro Reverson de novo. Volta a bola pra Danielzinho. O camisa número 8, Léo Baiano, pede desesperadamente a bola aqui no meio. Vamos chegar a 25 passados desse segundo tempo. 2-0 pra Ponte. Terceira rodada pra Macaca, quarta pra equipe do Novo Horizontino. Lembrando que Santo André e São Bernardo vão empatando 0-0. Lá também 25 passados do segundo tempo. Vem o time do Novo Horizontino. Por baixo, chega a zaga da Ponte, comete falta. Árbitro para marcar a falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela direita. Campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Gustavo Coelho aqui no Futebol Interior no YouTube. Que maravilha ver a Ponte avançando no jogo. Precisamos muito dessa vitória. Tá dizendo ele aqui. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Marcinho para fazer a cobrança da falta para a equipe do Novo Horizontino. Vem o camisa 20 para a bola. Levantou, tocou na boca do gol. Kevin, jogador da equipe do Novo Horizontino, foi ali para cima do Kevin. Né? Ficou pedindo ali uma falta, mas o cara subiu em cima do Kevin. O Kevin é pequenininho. O árbitro mandou seguir. A bola voltou pra Ponte. É o Luca. Tá aqui no campo de defesa, armando o jogo pra equipe da Macaca. Toca a bola pra Matheus Jesus. Matheus Jesus tá no jogo ainda, hein? Tá no jogo, Matheus Jesus. Ele volta, a bola pra trás. Bola pelo meio. Fábio Santos passou por toda a zaga da Ponte para Fabrício. Fabrício do meio pra Leonardo. Leonardo hoje jogando um pouco mais recuado. Ele que no Campeonato Brasileiro foi importante demais pra Ponte, jogando ali como meia ofensivo. Ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola pra Fábio Sanches. Sanches pra Kevin. Kevin para Matheus Jesus. Matheus Jesus tem bom domínio de bola. Fez o passe na boca do gol pro Nildinho. Sobe a zaga da equipe do Novo Horizontino. Tira a bola, volta para Matheus Jesus. Ganha a bola para Ponte de cabeça. Toca a bola para Leonardo. Leonardo pro Luca. Tá na ponta direita, virou. Trabalhou. Bola pro Neltinho. Niltinho sai da ponta, vem pro meio. Foi pro chão, ficou pedindo falta. O juiz não deu. Aí vem o Matheus Jesus. Bateu. Foi travado na hora do agora. A bola voltou pro time da Ponte. Bola para Matheus Jesus. O 10 da Ponte. Perna esquerda, habilidoso. Cruzamento na boca do gol. A zaga tira. A bola volta para Leonardo. Matheus Jesus pede no círculo que ele de gramado. Ele toca a bola para Guilherme Santos. Guilherme Santos toca de primeira, bola para Leonardo. Leonardo volta, começa tudo de novo. Bola para o capitão Fábio Santos, o 27 da Ponte. Ele trabalha a bola pela direita, bola para Kevin. Kevin fez o passe pro Luca, mas aí muito forte. O Bruno Aguiar, capitão do Novo Horizontino, sai jogando para a equipe de Novo Horizonte. Toca a bola para o Giovani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você manda mensagem pra cá, pode participar, viu? Facebook Futebol Interior, deixa a sua mensagem pra gente também. Pode participar com a gente também através do YouTube Futebol Interior. Trabalha a bola aqui o time do Novo Horizontino, bola lá pela ponta esquerda. Vem o time de Novo Horizonte trabalhando, bola por lá. É o Michel Douglas, não, Bruno Silva. Fez o toque, virou, tocou bola pro Marcinho. O Leonardo ficou pedindo toque de mão do Marcinho, o árbitro não deu. A bola voltou aqui pela esquerda, a bola para Danielzinho. Danielzinho trabalha a bola, 27:40, quase 28 segundo tempo. Vem o toque direto na boca do gol. Fabrício com o Michel Douglas. Escanteio, hein? O último toque do jogador da Ponte, escanteio para a equipe do Novo Horizontino lá pela esquerda. Para fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação.
O Osmar Dangar no Facebook tá dizendo aqui: Anjos no lugar do Fecim, Marco Júnior no lugar do Jesus, Pedrinho no lugar do Niltinho. 3 boas alterações para fazer. A Ponte vai mexer já já. Ô Frank, rapidinho: Anjos no lugar do Fecim, Marco Júnior no lugar do Jesus, Pedrinho no Niltinho. Você tá com o Osmar, sim ou não? Só no Fecim que não. Não. Mas daqui a pouco o Grigo vai falar. Não foi essa alteração que fez, não, o Kleina. Daqui a pouco o Grigo fala. É escanteio pro Novo Horizontino. Vem Léo Tocantins para fazer a cobrança do escanteio. O Bruno Aguiar tá na grande área. O zagueiro Valber também. Levantamento na boca do gol. Passou por todo mundo. O pé do Bruno Aguiar agora subiu ali. Quase que tá chegando aqui da ban agora. É escanteio pro é mais bola pro time do Novo Horizontino. Direto pro gol pra fora. Foi ali o Reverson, bateu pro gol para sair de fundo. Mexeu a Ponte. Carlos Roberto Bossa, bora ganhar macaquinha. O Adriano Melkert, obrigado Adriano, obrigado mesmo. Estou na TV também com vocês, meninos, parabéns. O José Manuel Martins, ô José, obrigado rapaz. O Igor Vinhas tá no chão, tá caído. O Thiago pede para ele levantar. Ô Thiago, você não é médico, pô. Isso que eu não concordo. Você não é médico, tá falando que o cara tá fazendo cena. Você não é médico, Thiago? Vai lá, Grigo. Alteração na Ponte. Vamos lá. 2 alterações na equipe da Ponte Preta. Saiu o número 10, Matheus Jesus, para a entrada do número 8, Wesley. Saindo Matheus Jesus, número 10, para a entrada do número 8, Wesley. E saiu também o número 17, Niltinho. Certo. Para a entrada do número 18, Luiz Fernando. Luiz Fernando na vaga do Niltinho. O Matheus Jesus claramente sai cansado, né? Contundido não, mas cansado. Fez um bom jogo. E o Niltinho também tem que ser correria lá para aquele lado. Vamos ver se o Luiz Fernando entra bem, né, o Frank? As alterações do técnico Gilson Kleina. Não muda o esquema. Não muda o esquema e foram boas, Carlos. O Niltinho também já estava cansado, hein, Carlos? Cooperou bastante hoje. Sim, o Niltinho fez o jogo do Niltinho. Apesar de ter feito aquele chute e ele mesmo travou, ele conseguiu quase que o impossível, né? Porque ele mesmo chutou para marcar e ele mesmo defendeu. É aquela história, né? De cobrar o escanteio e meter a cabeça. Ele fez ao contrário. Ele bateu pro gol e ele foi ataque e zaga ao mesmo tempo, né? Se for pro Niltinho fazer gol, vai ser complicado pra Ponte. Mas aí a gente tem o Luca, tem o Pedro Júnior, o Neuri Menezes, voltou pra live aqui, o Wagner Alves. Ô, Wagnão, que bom ter você com a gente aqui. O João Limírio, vamos, Ponte, vamos, Macaca. Valeu, obrigado aí pela participação. Passamos de 30. Toque eletrônico você já ouviu. E a Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é o Luca. Por baixo, chega a zaga da equipe do Novo Horizontino. Foi bem, hein? O Léo Baiano. Aliás, os dois, né? O Léo Baiano e o Léo Tocantins, o Novo Horizontino, tô gostando, hein? Aliás, Léo é bom jogador, porque na Ponte tem o Leonardo, também é bom jogador. Bola aqui para a equipe da Macaco, Wesley trabalha pela primeira vez no jogo. Guilherme Santos joga a bola para fora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, 31,5, 13,5 para terminar o jogo. No segundo tempo, Ponte Preta 2, Luca marcou 2 vezes no primeiro tempo a 21, de pênalti no segundo tempo a 5 minutos. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Carlos Cossa. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Que bom, que bacana, que gostoso ter você com a gente. Futebol Interior no YouTube, Futebol FI, são 2 canais do Futebol Interior. Que chique, hein? Que chique. E no Facebook, Futebol Interior também, o canal de áudio futebolinterior.com.br/rádio no seu navegador. Você já vai encontrar a gente, tem também a agenda de jogos da Rádio Futebol Interior ou nos aplicativos, qualquer aplicativo para rádio, onde você ouve aí a sua rádio favorita, né? Estamos junto com as melhores rádios do mundo. É só procurar por Futebol Interior, você vai encontrar a gente. Tem bola rolando também pro Campeonato Paulista, o jogo em andamento, no ABC. O placar ao vivo Futebol Interior mostra para mim aqui 33 do segundo tempo, Santo André e São Bernardo. São Bernardo, aliás, próximo adversário da Ponte. Vão empatando pelo placar de 0-0. Ponte vem, Luca trabalha a bola para Fecim. Fecim na ponta para Luiz Fernando. Ponta esquerda na marcação, para cima dele o Valber. Fecim falta.
Falta do Luiz Fernando em cima do Valber. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Leonardo vem ali na marcação para cima do Heverson. Falta. O jogo tá parado. É falta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. O Osmar Dangá tá dizendo aqui. Só escutei o nome do Léo agora, no comentário dos prós mais em campo. Não escutei o nome ainda. Eu falei algumas vezes no primeiro tempo, viu, Osmar? Falamos dele, inclusive. Só que ele tá jogando meio que fora de posição hoje como primeiro volante, né? O João Batista. Corsato, boa noite. Só alegria aqui em Poços de Caldas. Com a vitória da Macaca. Abraço a todos vocês. Ô, João, obrigado. O João Batista de Paula. Obrigado, viu, João? Valeu mesmo, obrigado aí pela participação. Tem falta o time do Novo Horizontino, olha o Marcinho, é o chuta-chuta dos caras. O Heverson também tá por lá, e o Léo Tocantins também é o chuta-chuta dos caras. Então agora tem 2 caras para chutar. Marcinho pra bola, quase 34, 11 para terminar o jogo. 9h35 tem Corinthians e Santos nos canais Futebol Interior. É o Marcinho, bateu direto pro gol, Igor Vinhas. Pensa o quê? Não deu rebote. Pros antes, essa aí, chupa! Igor Vinhas foi pra ela, segura, hein? Fez a defesa, Grigor. E a bola veio quente pro Igor Vinhas, viu? Uma bela batida do Marcinho, número 20. A bola quicou no chão e o Igor Vinhas, muito seguro na partida hoje, fez a defesa com tranquilidade. Continua 2-0 pra Ponte. A Milene Trindade colocou aqui um coraçãozinho preto, outro branco. Ô, Milene, seja bem-vinda aqui ao nosso Facebook Futebol Interior. Obrigado pela sua participação. Ele escreve, vamos, nega véia. A Macaca tá vencendo. Primeira vitória no ano. Tá ganhando do Novo Horizontino pelo placar de 2-0, mas o jogo não acabou. Futebol é futebol. É isso. Bola aqui pela direita. Aliás, quem que inventou isso, hein? Futebol é futebol. Claro que futebol é futebol, né? Pô. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Esse é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Novo Horizontino mexe, o Léo Condé mexe pela última vez, né, Grigor? Isso. Última vez, quinta substituição, tá saindo o Danielzinho, número 10, para a entrada do William Lepo. William Lepo, nome diferente, viu? Número 22. O William Lepo é bom jogador, hein? Bom jogador. O Danielzinho até que fez um bom jogo, né, Frank? Fez, o Novo Horizontino tá trocando as peças, mas não muda muito o esquema, mas coloca um jogador no nível do outro time do Novo Horizontino, né, Frank? Tem uma boa equipe, Carlos. Eu já tinha comentado, né? Não tem dado sorte com os resultados, mas tem uma boa equipe. Vem a equipe do Novo Horizontino, bola aqui pela ponta direita. Quem vem pra bola é o próprio Lepo. Vem o William Lepo. Lepo. Tem uma música com esse nome, né? Pela direita, bola aqui pro Léo Tocantins. É bom jogador, hein? Bola pra Marcinho. Marcinho pro Léo Baiano. Baiano pro Lepo. Lepo na ponta, sai da ponta, vem pro meio. O Wesley na marcação, pra cima dele, voltou, trabalhou, bola ali pro Lucas Ramon, vem o Ramon na frente dele, o Luiz Fernando caiu sentado no chão, levantamento na boca do gol pro Michel, Douglas Fabrício tira. É que o Michel não conseguiu pegar, quem sabe agora, olha o contragolpe na ponte, é o Fecim, esqueceu a bola, o Fecim. Aí ele volta, começa tudo no campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Ô, Sival Silva, Corsato, sou eu mesmo, atacante do CAC. Ô, Sival, aquele abraço, rapaz. Olha a ponte, bola aqui pela ponta, Pedro Júnior, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Luiz Fernando, tá na ponta esquerda, na marcação, pra cima dele o Valber. Não ganhou nenhuma do Valber aí, a bola acabou saindo linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Gente, hoje eu tô no YouTube, tô no Futebol Interior no Facebook, tô que tô, hein? Fabiano Ferreira, esse nosso time jogando com os gramados secos. Os adversários já vão treinar antes dos jogos, tremendo e sabendo que a rapaziada da Ponte vai pra cima sem medir esforço. Rapaz, o que uma vitória de 2-0 não faz, hein, Fabiano Ferreira? Valeu, meu querido, é isso aí, vai Ponte. Renata Dalgalo de novo com a gente, beijão, Renata. O Guzinho, como eu amo essa nega véia, não é à toa que eu fui pro jogo com tontura e depois de tirar de um dente.
Ô, Guzinho, grande abraço, rapaz. Pela direita, trabalha a bola aqui, o Lucas Ramon vem Novo Horizontino. Mas Novo Horizontino tá tentando o primeiro. Bola pra Marcinho, passou pelo primeiro, não passa. Pelo segundo era o Leonaldi. Chega, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Novo Horizontino de volta, a bola aqui com o Bruno Silva, trabalha a bola pelo meio, bola para Marcinho. Marcinho, perna direita, ele vira o jogo da esquerda para a direita, não pega. Ô, Carlos. Não pegou o Lucas Ramon, a bola acabou saindo linha de lateral para a ponte fazer a cobrança. Campo de defesa próximo aqui do Gilson Klena. Vai, Franqui. Carlos, que participação que eu queria ressaltar aqui do Leonaldi. Esse menino tem uma colocação em campo impressionante. Agora que está recuado para a cabeça de área, eu estava observando aqui, ele não errou um passe, Carlos. É bom jogador, ele é bom jogador. Hoje talvez ele não tenha aparecido muito para a torcida. Sim, mas para o time... Tá fazendo um bom jogo e ele tá fora de posição, né? Tá fora de posição. Mas eu amei ele nessa posição, hein, Carlos? Não errou um passe, uma jogada dele, ele não errou... na segunda etapa. Vem o time do Novo Horizontino, bola aqui pela direita, William Lepo. Vem o Guilherme, já tem cartão, Guilherme, não pode fazer falta para cartão não. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Léo Baiano. Baiano trabalha a bola para o Heverson agora tá jogando mais aqui pelo meio. Bola para Marcinho na ponta, abre o jogo, toca a bola lá pro Bruno Silva. Bruno Silva, vem o Kevin na marcação para cima dele. O Leonardo tá por ali, tentando fazer a marcação. Bruno Silva, perna direita, vai queimar, ele bateu pro gol. Ele não cruzou não, velho. Ele bateu pro gol, Fábio Sanches. Caiu até a abraçadeira de capitão do braço ali, linha de fundo, escanteio pro Novo Horizontino, Grigor. Mais um escanteio e como você frisou bem, o Bruno Silva não cruzou não, bateu pro gol. De primeira o Fábio Sanches colocou a bola para escanteio para a equipe do Novo Horizontino fazer a cobrança. Daqui a pouco vou lá pro YouTube, Futebol Interior, hein? Acho que dá para ir agora porque a ponte vai mexer duas vezes. Enquanto o Grigo trabalha, eu falo aqui. Júlio César, Carlos, a minha Giovana Catuso está atenta à sua narração, Jardim Chapadão. Júlio César, grande abraço para você, beijo para Giovana. Obrigado aí pela participação. Walter Gomes, sem chances. Pro Novo Horizontino, Dali Macaca. Tá dizendo ele aqui. Grande Walter, obrigado aí pela participação. Marcelo Entrina, narra o jogo, narrador. Eu acho que eu tô fazendo isso, Marcelão. Mas obrigado por estar com a gente, obrigado pela moral. Aí, Adilson Prates, vamos, Corsato, narrar mais um gol do Luca. Escanteio pro Novo Horizontino, Marcinho pra bola. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora, a bola vai embora. Linha de fundo, enquanto o jogo tá parado, não dá pra narrar nada, eu vou aqui pro YouTube. O Walter Sardenha tá com a gente também, o Gustavo Coelho. Não tem como apontar o Luca como craque do jogo, não apontar o Luca como craque do jogo. Mas ouvindo a transmissão, a impressão é de que o Matheus Jesus deu uma outra consistência no meio campo, em comparação com os outros jogos. Valeu, meu querido, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu mesmo. Corsato, boa noite, desculpas, talvez tenha sido grosseiro, conheço sim sua transmissão, parabéns pela cobertura. Rapaz, Ariovaldo, muito obrigado. Eu aprendi com o meu mano mais velho, 5 minutos, o Marcelo, não tem problema, cara, com educação... Vai que vai. E você não foi deselegante, né? Opiniões são opiniões e a gente respeita, viu? Muito obrigado, viu, Ariovaldo? Mas obrigado por estar com a gente, meu querido. Agradeço. Valeu mesmo. Tamo junto e misturado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. O tempo vai passando. 41 passado o segundo tempo, 4 para terminar o jogo. Mais acréscimos, claro. Ponte 2, Novo Horizontino 0 no segundo tempo, no Majestoso. Terceira rodada para Ponte, quarta para o Novo Horizontino. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. Vem Ponte, é o Pedrinho que tá por lá, fez o passe no meio pro Pedro Júnior, vai fazer, bateu pro gol, Giovani! Fantástico! Sensacional, goleirão da equipe do Novo Horizontino salvou o que seria o terceiro gol da Ponte. Quase a Ponte chega lá e a Ponte mexeu duas vezes, Grigor. Sim, mexeu duas vezes. Comentando da jogada, ele que entrou, o Pedrinho, o número 21, entrou no lugar do Fecim, número 20, e deu seu cartão de visita, deixou o Pedro Júnior na cara do gol. Uma bela defesa do arqueiro do Novo Horizontino. Vamos lá, confirmando as substituições. Vamos lá. Vem Ponte, bola pro campo de ataque, vai queimar dali, Leonardo bateu pro gol, Giovani de novo. Sensacional, Giovani.
pra bola, fez a defesa no chute do Leonardo com a perna esquerda, tinha endereço. O Giovani é bom goleiro. Boa defesa do goleiro da equipe do Novo Horizontino. Escanteio pra Ponte, Grigol. Com as pontinhas do dedo, Giovani espalmou escanteio. Que belo chute do Leonardo de perna esquerda. Escanteio pra Ponte Preta, quase o terceiro gol da Ponte. Quem foi o outro que entrou, Grigol? Vamos lá. Entrou o número 14, Léo Santos, no lugar do número 9, Lucas. Saiu Lucas, número 9, para a entrada do 14, Léo Santos. Wesley pra bola, levantamento na boca do gol. A bola vai ficar lá na ponta esquerda, bola pro Pedro Júnior. Pedro Júnior fez o passe pelo meio, volta a bola para Léo Santos. Ex-Corinthians, estreando hoje com a camisa da Ponte Preta. Ele, nossa, tirou um atacante e pôs um zagueiro, Kleina, pela esquerda. Bola para Luiz Fernando. Luiz Fernando volta a bola aqui pro Wesley. Depois só confirma pra mim a camisa do Pedrinho, por favor, viu, o Grigol. Bola ali pelo meio, bola pra Marcinho voltou, vem o Kevin, ganha essa bola para a equipe da Ponte. Fábio Sanches estava no ataque e aí tocou errado. A bola voltou para o time do Novo Horizontino. Bola para o Marcinho fez o passe na ponta esquerda. Bola para o Tocantins, tocou para o Marcinho, vai queimar dali, bateu para o gol, Guilherme Santos. A bola voltou na ponta esquerda para o Marcinho, perna de esquerda, vai queimar dali, bateu para o gol. A zaga da Ponte tira com o Fabrício. Ficou lá e cai lá o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vem o time do Novo Horizontino. Bola ali pelo setor de ponta à esquerda. Trabalha com Bruno Silva, ele vira o jogo. Trabalha a bola na ponta, bola para Lucas Ramon. Vem o Ramon, vira o jogo, vai na ponta, para cima dele. Luiz Fernando joga a bola para lateral. Lateral para o Novo Horizontino fazer a cobrança. Corsato. Oi. Só confirmando então. Saiu o número 20, fez sim para a entrada do número 21, Pedrinho. Pedrinho 21. Isso. Certo. Pedrinho, camisa número 21, tá no jogo. E o Léo Santos, 14, na vaga do Pedro Júnior. Gilson da Massa em 3 zagueiros agora, hein, o Franco Francisco. No lugar do Luca. No lugar do Luca. 3 zagueiros agora, hein? Ele tá tentando corrigir esses erros que a gente andou tendo, né, Carlos? Não tá errado não, gostei. O Walter Gomes, dá um alô aí pra minha esposa. Deixa eu só pegar aqui pra falar o nome dela certo, né? Me perdoe aí o pessoal que tá pedindo pra narrar mais o jogo, mas tem muita gente aqui. Neuci, Votuporanga. Ela é corintiana, mas hoje tá torcendo pra Ponte. Olha o Novo Horizontino. Bruno Silva, cruzamento, levantamento na boca do gol. Tá pegando uma falta ali do William Lepo em cima do jogador da Ponte. O jogo tá parado. O jogo tá parado. Dá tempo de eu narrar aqui, porque o 14, o Léo Santos tá caído. Dá tempo de eu mandar abraço. Nando Oliveira tá com a gente. Fernanda Fidelis, Dali Ponte, Cauê Lima. Tô feliz, valeu Ponte, parabéns pela narração. Valeu, obrigado aí pela participação. Todo mundo que tá mandando mensagem, vai lá no YouTube, Futebol FI, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Tem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Leonardo foi pro chão, falta. Mais 5. Vamos até 50, informou aí o nosso querido Anderson Grigoleto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você. Tempo e placar do futebol. Quase 46, segundo tempo, 4, porque vamos até 50. E o placar do jogo é esse. Majestoso, terceira rodada para Ponte, a quarta para o Novo Horizontino. Ponte 2, Luca 2 vezes. Primeiro tempo a 22, segundo tempo a 5 de pênalti. Novo Horizontino 0. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estou ao lado do Anderson Grigoleto, à direita aí da sua tela, com a camisa azul, tá com a gente o Frank Francisco, tá comigo também, de carona com o Frank, estou com o nosso querido Felipe Marques nos canais Futebol Interior da mesa de áudio e vídeo e principalmente com você no canal Futebol Interior do YouTube, Futebol FI no YouTube, Futebol Interior no Facebook, no canal de áudio. Que legal ter você com a gente. 9h35 tem Corinthians e Santos, transmissão do jogo da Ponte aqui até 9h25, vai ter um fim de jogo meio rapidão aqui com as notas do jogo, o melhor em campo da Macaca, as informações do Grigo, muita opinião e a sua participação. Novo Horizontino desce a bola aqui para a ponta direita, desce o jogo, bola para Léo Baiano, gostei desse Léo Baiano, rapaz, bom jogador, o Léo Baiano e o Léo Tocantins, a bola pro Bruno Silva vira o jogo, trabalha a bola pelo meio, bola pro William Lepo, vem o Wesley na marcação para cima dele, 47, segundo tempo 3 para terminar o jogo. No outro jogo tá 1-0 pro Santo André, hein, Santo André foi pra rede, estamos já nos acréscimos também, 1 pro Santo André, 0 pro São Bernardo, próximo adversário da Ponte, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fábio Sanches pra trás, Igor Vinhas.
A bola ia vir na mão do Igor Vinhas, o Fábio Sanches dominou para trás, o Igor saiu do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Bernardo, próximo adversário da Ponte, está perdendo. Vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque, falta em cima do camisa número 4, Bruno Aguiar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Amarelou. Pra quem? Amarelou pro número 11 da Ponte Preta, Pedro Júnior. Na entrada ali, ele deixou o braço em cima do Bruno Aguiar. Levou o amarelinho, número 11, Pedro Júnior. 1, 2, 3, 4. 4 pra Ponte, são 4 amarelados. No Novo Horizontino, 3. Bruno Aguiar, o Barba e o Léo Tocantins. E vem o Bruno para a ponta esquerda, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento muito forte. Ele não cruzou, ele chutou. A bola saiu aqui para a lateral, é lateral para a Ponte no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Rapaz, vamos lá. Ô Grigor, quanto você acha que temos de público hoje aqui no Estádio Moisés, hoje no Estádio Moisés Lucarelli, lá no Majestoso? 1.300. Frank Francisco. 1.500, Carlão. Já vou dizendo que o público é menor do que o jogo contra a Intendente de Limeira, tá? 1.545 público pagante, 68 não pagante, 1.613 o público total, para uma arrecadação de 27.580. Segundo Marco Antônio Berlim, R$80 mil é o gasto para se jogar uma partida no Campeonato Paulista no Majestoso. Portanto, mais um prejuizinho para a conta aí da Macaca. 1.613 o público total no Majestoso. Vem Novo Horizontino, Léo Tocantins, cruzamento, levantamento na boca do gol, Kevin. Se assustou com a bola pegou nele, saiu de fundo, escanteio para o Novo Horizontino. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Olha o Bruno Silva, vem ele para fazer a cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, Pedro Júnior. Testa na bola, joga a bola para a linha de fundo, é o 8º escanteio para o Novo Horizontino. Vai terminar o jogo, quase 50 desse segundo tempo. Vai pra bola ali, o camisa de número 14, o Bruno Silva. Ele que vai pra fazer, não, é o Marcinho. Ele que vem pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Bateu fechado na boca do gol, Igor Vinhas. Ia ser um gol olímpico. Ele foi pra bola, pegou e a Ponte vem pro campo de ataque. Quem sabe agora, olha o Pedrinho. O Pedro Júnior passa, Léo Santos também. Olha o Pedrinho, fez o toque na boca do gol pro Pedro Júnior. Tocou pro Wesley. Ô Wesley, fica atento no serviço, Wesley. Poderia ser o terceiro gol da Ponte, não há tempo pra mais nada. Aponta o centro do gramado. O árbitro da partida, Thiago Duarte Peixoto, 42 anos, professor de Educação Física. Primeira vitória da Ponte no Campeonato Paulista. 2 gols do Luca, artilheiro da Ponte e do Campeonato Paulista. 3 gols. Luca havia feito um gol contra a Internacional de Limeira, 2 gols hoje. Ponte 2, Internacional de Limeira 0. É o confronto de número 7 na história. Segunda vitória da Ponte. Agora tá empatada em confrontos a Ponte, né? Com o Novo Horizontino. 2 vitórias para cada lado. 3 empates. A Ponte fez 7 gols. Sofreu 6. Agora saldo positivo de 1 no confronto. Ponte vence o jogo. Vence o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Deu Macaca. Ponte vai a 4 pontos na competição. No outro jogo, jogo que começou às 7 da noite também, o Santo André venceu, hein? 1 pro Santo André, 0 pro São Bernardo. Vamos ouvir, Luca, o nome do jogo? Já tem um troféu, né, no jogo anterior. E aqui falando sobre a artilharia. Importante agora, vencer, né? Gol. 2 jogos em casa. Primeiro jogo em casa a gente teve dificuldade, mas hoje a gente conseguiu controlar. Um jogo que talvez não tivemos tanto susto, né? Conseguimos controlar bem o jogo, tivemos várias oportunidades de gol. Então, mérito de todo mundo, né? Então, esse prêmio não é só do Luca, é de toda a equipe. Agradecer também o Pedrão pela jogada, uma grande jogada e um cara que vai nos ajudar bastante aí, tenho certeza. O que você acha que está faltando para a Ponte, Luca, para encaixar, né, para conseguir a atuação que teve hoje diante do Novo Horizontino? No começo nós tivemos vários problemas, né, de
de Covid. Na pré-temporada perdemos jogadores importantes. Não conseguimos treinar todo mundo junto, né? Isso acho que não é uma desculpa, mas prejudica um pouco o Kleina, né? Que treinava um dia e no outro dia estava infectado, infelizmente. E dificultou. E agora com a sequência de jogos aí, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai trabalhando firme para que na sequência da competição a gente possa evoluir. Tá falando aqui sobre a mão dele Pedro também, né? Saiu um pouco do lugar ali, mas é coisa do jogo, acontece. Vamos ver o que aconteceu ali, mas nada que impede aí para a sequência. Tá aí o artilheiro da noite, o artilheiro da ponte, o artilheiro do campeonato, número 9, Luca. Luca, falando no fim de jogo, a Ponte Preta venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Hoje vai ter que ser tudo rapidinho, viu, gente? Frank, quero saber de você. 2-0 para a Ponte. O resultado foi justo, na sua opinião? Foi, Carlos. Com certeza uma vitória da Ponte maiúscula hoje. Vitória maiúscula, segundo o Frank Francisco. É o seguinte, gente, eu vou pro intervalo aqui, rapidinho, já vamos abrir aqui o fim de jogo. Depois do intervalo, viu, o Felipe? A gente abre o fim de jogo. Fim de jogo hoje com 25 minutos, rapidinho tem as notas do jogo. Melhor em campo já vai votando aqui. E também os destaques finais do Anderson Grigoletto. Lembrando que a entrevista do Kleina, a entrevista coletiva do Kleina, a gente vai colocar no YouTube do Futebol Interior, a entrevista coletiva do técnico Gilson Kleina. Ponte venceu, 2 para a Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Depois do intervalo também vou dar uma passadinha no canal do YouTube, Futebol Interior, e também no Facebook, para abraçar você que está com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Vamos ligar aqui, né? Sempre pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ponte Preta venceu a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. 2 para Ponte, 0 para o Novo Horizontino. Ô Frank, a Ponte, na sua opinião, você já falou na saída, né? Mereceu o resultado pelo placar de 2-0. O que você viu diferente desse time da Ponte hoje, daquele time contra a Internacional de Limeira no jogo no último sábado? Carlos, na verdade, nessa partida de hoje, a meia cancha da Ponte, ela foi totalmente diferente. Para mim, o Matheus Jesus, ele deu uma outra dinâmica no jogo. Inicialmente, eu não havia gostado do Leonaldi, mas do meio do primeiro tempo para o fim do primeiro tempo e o segundo tempo todinho, aquele bate-papo dos jogadores em campo, a conversa com certeza com o Kleina, corrigiu o posicionamento dele. Ele não errou uma jogada, Carlos, nem roubada de bola e nem distribuição. É o típico cabeça de área que dá prazer de você ver jogar. Ele não erra o passe. Isso é muito bom, ajuda muito a equipe rende. Meu modo de ver, Carlos, gostei demais da meia cancha da Ponte e o diferencial para mim, o Pedro Júnior na frente. Bom, esse é o Frank Francisco. Vamos fazer o seguinte, vamos já abrir aqui a votação do craque do jogo. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bom, gente, eu tô aqui no YouTube, você que tá com a gente aqui no YouTube na live Futebol Interior, coloca lá, estamos elegendo o craque da partida, estamos elegendo o craque do jogo. Manda pra gente aqui, quem foi, na sua opinião, o craque do jogo. Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0. A Ponte Preta venceu a equipe do Novo Horizontino e volta a campo agora no próximo sábado, 11 horas da manhã, jogo contra a equipe do São Bernardo. São Bernardo, inclusive, que perdeu hoje, né? Rapaz, São Bernardo perdeu, hein? Perdeu para a equipe do Santo André no clássico pelo placar de 1-0, jogo que terminou há pouco. Bom, bora lá. Aqui no Facebook primeiro. Vamos começar aqui com o Facebook. Pessoal votando aqui. Deixa eu ver se eu pego os votos aqui. O Diego Militão. Boa noite, macacada. Diego Militão na área. Com toda certeza o melhor em campo, Pedro Júnior. Então vamos lá. Pedro Júnior. O Diego Militão, um voto para ele. Deixa eu pegar aqui rapidamente os votos que eu conseguir aqui. Manda aqui no Facebook, depois eu vou lá pro YouTube. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, melhor em campo, Luca ou Pedro Júnior? Clay na seleção brasileira. Rapaz, hoje foi bem. Só o lateral direito na Ponte que não dá. O Carlão tá botando em 2 aqui. Luca ou Pedro Júnior? Escolhe um aí, Carlão. O Roberto Santos, Luca, melhor em campo. Um voto pro Luca aqui. Deixa eu colocar aqui. Luca, Roberto Santos. Votou no Luca. Quem mais? Antônio Carlos Correia Cândido. Leonaldi, garoto que sabe jogar. Parabéns, grande futuro. Tá falando ele aqui. Não colocou que ele é o melhor em campo, mas colocou Leonaldi. Vamos lá, o Aparecido Alves, Pedro Júnior, melhor em campo. Vamos lá, mais um voto pro Pedro Júnior, do Aparecido Alves. O Wilson Correia, Lula dos Santos. Luca, o Wilson Correia, Luca. Marcado aqui, 2 pro Luca. Lembrando que o Luca foi eleito o craque do jogo na transmissão. Aí, essa transmissão que hoje ela é uma transmissão, digamos que, feita em grupo, né? Foi eleito o craque do jogo. O Neuri, já coloquei o voto do Neuri, não. Neuri, Luca, ele coloca aqui. Neuri votou no Luca. Mais um voto pro Luca. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Deixa eu ver aqui.
Votou no Pedro Júnior. Gente, eu perdi. Votou no Pedro Júnior, no Matozinho. Eu perdi as mensagens, só pra dar um toque pra galera aqui que votou. Eu tô com as mensagens aqui do Edu Dias, lá de perto da Austrália. Depois do Diego Militão. São essas as mensagens que eu tenho aqui no Facebook, tá? Porque no Facebook, quando você sai, você volta, você perde as mensagens do chat. O Mário Roberto, Leonaldi mais 10. Votou no Leonaldi, o Mário Roberto. Um voto aqui pro Leonaldi. Rapaz, tá empatado, hein? Será que vamos ter que fazer... Você tem aí? Tem? Manda aí. YouTube, no Futebol Interior, no YouTube, o Gustavo Coelho, craque Luca. Menção honrosa pro Matheus Jesus, mas então, o craque Luca. Craque Luca, Gustavo Coelho, vai. Isso. Hudson Batagini, Leonaldi, jogou muito melhor em campo. Hudson Batagini, Leonaldi, vai. Por enquanto, no Futebol Interior, esses dois aí. Tá, vamos lá. O Pedro Limírio Júnior. Tô mudando o seu nome, né? O João Limírio Neto. É porque apareceu a mensagem do Pedro e eu misturei tudo aqui. João Limírio Neto. Tá botando no Pedro Júnior. João Limírio. Pedro Júnior. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 pro Pedro Júnior. 4 pro Luca. 2 pro Leonaldi. O José Manuel Martins. Luca. José Manuel Martins. Futebol FI? Isso. Futebol FI, Alexandre Girelli. Hoje, sem dúvidas, melhor em campo, Luca. Muita raça e os 2 gols. Girelli, botou no Luca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Luca. 1, 2, 3, 4 pro Pedro Júnior. Rapaz, Fábio Fernandes. Leonardo, primeiro tempo, errou quase todos os passes. Pedrinho entrou muito bem. Melhor Luca. Mais um voto pro Luca aqui. O Fabião Fernandes. Fabião, tô com uma saudade de correr, rapaz. Corri a última vez no dia 20. Peguei a Covid. Mas amanhã, se Deus quiser, tô dentro. Valeu, aquele abraço. O Sérgio Luiz tá dando um joinha aqui. Valeu, Sérgio. Obrigado pela participação. Deixa eu ir no outro canal aqui do YouTube, no Futebol Interior. Lá a gente tá bombando, hein, rapaz? Lá a gente tá bombando. O Cauê tá dizendo aqui, valeu, Ponte, parabéns pela narração. Valeu, Cauê, obrigado aí pela participação. O Ariovaldo Aparecido Cruz também aqui deixou mensagem, mas não votou. O Gustavo Coelho, valeu, obrigado pela participação, obrigado pela transmissão. Valeu, o pessoal que participou com a gente aqui também no outro canal do YouTube, no Futebol Interior. Bom, vamos lá então. Acho que já dá pra gente fechar aqui. Deixa eu ver lá no Planeta dos Macacos, né, no Planeta News, se tem aqui votos, né? Eu não consigo ouvir áudio agora, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Áudio eu não consigo. Eu falei que estou bastante otimista hoje. A Luísa está na arquibancada. O melhor é vir por Alambrado. Celso Fittipaldi também está com a gente. Vamos ver se vamos pedir hoje a cabeça do Kleina, né? Fábio Alves está dizendo que acertou o placar. É isso. Bom, bora lá. Acho que deu aqui, viu? No YouTube, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. No Facebook. Bom, Luca ganhou, hein? Aqui no Face, tá? O Luca ganhou, portanto, então, o voto da galera do Luca. O Luca já entra com 2 votos. Então, porque quem ganha no voto do Planeta dos Macacos, no voto no Facebook e no YouTube, entra com 2 pontos, tá? Só para você entender como é que a gente faz aqui a nossa votação. E aí, cada pessoal aqui da bancada vale 1 ponto para eleger o melhor em campo. O Luca já tem 2 votos e fez 2 gols no jogo. Quero ver aí, Francisco, melhor em campo para você. Carlos, eu gostei de 3 jogadores na partida de hoje, mas eu vou ficar com... Não tem como não votar para ele, né? 2 gols, uma participação muito boa no jogo é o Luca. Luca, mais um voto para ele, 3. Eu tenho medo, cara, quando o cara faz 2, 3 gols e a nossa bancada não elege ele como o melhor em campo. Eu confesso que não gosto, tá? Mas graças a Deus ele não perde mais. E aí, ô Grigor, quem foi o melhor em campo para você? Você disse bem, eu ia dar o voto pro Luca, já ganhou, né? O Luca já ganhou. Então é o seguinte, eu vou dar o voto pro Pedro Júnior, já que o Luca ganhou. Por quê? Porque o primeiro gol, o Pedro Júnior fez a jogada ali, né? Deixou o Luca na cara do gol e só empurrou. E o segundo gol do Luca, que foi de pênalti, quem sofreu a penalidade foi o Pedro Júnior. Como o Luca já ganhou, com certeza não seria justo se ele não ganhasse, eu vou deixar esse voto dessa menção aí, né? Uma homenagem pro Pedro Júnior e deixar um votinho para ele.
como o melhor homem em campo hoje. É que eu tenho pouco tempo, né? Mas eu vou fazer uma provocação pra vocês, tá? O Lucas já ganhou como craque do jogo, o Gustavo Carina Sequirino tá mandando aqui no Luca também. Valeu, Gustavo, obrigado. O Fábio Fernandes Luca ganhou, mas o Pedro foi muito bem também. Eu vou fazer uma provocação pro Frank e pro Grigo. Eu quero que vocês usem o poder da síntese. Se fosse uma outra, um outro jeito, a Ponte venceu por 2-0, o Luca fez o primeiro, certo? Passe do Pedro Júnior, 1-0 para a Ponte. E se o pênalti tivesse sido cometido em cima do Luca e o Pedro Júnior tivesse feito o gol? O Luca seria o melhor em campo para você, Frank? Carlos, eu votaria no Pedro Júnior. E você? Você mudaria seu voto? Sabe por que eu mudaria? Eu mudaria porque os dois seria um gol do um gol de cada. Pedro Júnior, tudo bem. Passe. Agora você pegou legal. Gol de cada, passe de um pro outro e o pênalti do um pro outro. Mas eu daria pro Luca porque aquela bola, naquela batida de falta lá, poderia ser mais um gol. Passou, vamos dizer, como dizem, né? Lambendo a trave ali o poste esquerdo do goleirão Giovani. E eu daria pro Lucas só para contrariar. Ele mudaria. Então o Frank mudaria o voto e o Grigo também. O Pedro, eu sei que a gente tá com pressa, tem que ser rapidinho, mas o Pedro a gente precisa salientar. Ele deu outra cara ao ataque da Ponte. Com certeza. Por isso que eu mudaria meu voto. Até foi essa pergunta que eu fiz pro Gilson. Você mudaria? O voto? Não, para mim o Lucas melhor em campo. Porque o Pedro Júnior, apesar de ter feito o gol, mas para mim ele perdeu um gol feito. Não tô criticando, tá? Pelo contrário. Mas ele perdeu um gol feito que poderia ter feito a diferença naquela hora do jogo. Para mim, eu não mudaria nem de uma maneira nem de outra. Para mim, o Luca, o melhor jogador em campo. Portanto, vamos fechar o quadro. Luca, o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Bom, é isso. Agora vamos lá, rapidinho, para as notas do jogo. A gente não tem muito tempo para comentar, mas vamos lá para as notas do jogo. E depois a gente vai fazer um cara a cara, porque o Frank dá as notas dele aqui e eu coloco as minhas lá no Planeta dos Macacos, no site Futebol Interior, tá? E aí na segunda-feira, se der, a gente faz um cara a cara das notas aqui. Igor Vinhas, eu quero ver o pessoal criticar o Igor Vinhas hoje. Nota, Frank? Nota 7 pro Igor Vinhas. 7 pro Igor Vinhas. Norberto? Norberto, nota 5, Carlos. Não gostei do jogo dele hoje, não. Kevin? Carlos, ele melhorou muito, 5,5. 5,5 pro Kevin. Fábio Sanches? Fábio hoje nota 6, estava bem estável, Carlos. Fabrício? Acompanha o companheiro de zaga, 6. E o Guilherme Santos, hein? Tomou cartão. 5,5, Carlão. 5,5 pra ele. Matheus Jesus. O Matheus hoje nota 7. 7 pro Matheus Jesus. Wesley. Entrou no lugar dele. 4 pro Wesley. Leonaldi. Leonaldi 6,5, Carlos. 6,5. Fecim. 6,5. 6,5 pro Fecim. Tá jogando o bolão, hein? Jogou bem ano passado e voltou a jogar bem de novo, né? É um jogador muito inteligente e rápido. Titular absoluto na Ponte, como o Leonaldi, né? Sim. Leonaldi, Luca. O Pedro Júnior vai ser duro tirar do time. Se continuar jogando assim, vai ser duro tirar do time. Acho que esses têm aí a posição, né, no time. O restante é mesmo a construção, né? Isso aí. Pedrinho, entrou no lugar do Fecim. Gostei do Pedrinho, Carlos. Nota 6. Tá entrando bem, nota 6. Tá entrando bem. Tomara que esse menino evolua bastante. Também torço pra ele. E tem mais gol que o Niltinho na Ponte. Niltinho. Carlão, o Niltinho hoje eu vou dar uma nota 6. Correu bastante, foi importante. Colaborou com o jogo, foi muito importante na marcação. Niltinho / Richard, aquele lance lá que ele bate e ele mesmo trava. Ele conseguiu fazer algo inédito no futebol brasileiro. Ele mesmo bateu e ele mesmo travou o lance. Que nota você deu pra ele? 6. Luiz Fernando. 4, Carlos. Entrou bem de novo. Não. Tô contigo, acho que hoje vamos ficar mais ou menos igual, hein? Luca. 8. 8 pro Luca. Pedro Júnior. 7,5. Muito bom. Ô Frank Francisco, hoje você foi sensacional, fantástico. E o Léo Santos que entrou. Olha o que o nosso Gilson Kleina fez. Tirou o Luca e colocou o Léo Santos. No final do jogo nós jogamos com 3 zagueiros. Pensa o quê? E aí, o Léo Santos? Eu acho que ele entrou bem, Carlos. Ele tá cansando o Léo. Porque o Léo vem de algum tempo parado. Sim. Eu gostei. Nota
Deu uma nota 5 pro Léo, Nota apesar 5. do pouco tempo de jogo. Nota 5. Eu gostei também do pouco que vi. E o Gilson Kleina? Eu quero ver vocês criticar o Kleina agora. E o Gilson Kleina? 6,5 pro GK. Não é pouco, não? 6,5? Não, tá bom, Tá Carlos. bom? Tá bom. Ah, eu me daria Tá um bom, pouquinho Carlos. mais, né? Mas é que eu sou Kleinete, né, cara? O Kleina a gente não pode se empolgar, Carlos. Eu tenho Não meu pé pode, atrás. pode sim. 6,5. Pode sim, o Kleina é um monstro, cara. O Kleina é um monstro. O que ele fez ano passado junto com o Ivan e junto com o Moisés. O que eles Carlão, fizeram ano passado. Vamos dar nota 7 pro Kleina? Aí, tá vendo? Ah, Vamos dar se eu nota chorar 7 pro mais um Kleina. pouco, ele aumenta um pouco mais. Não, Nota 7? só 7. Só 7. 7 pro Kleina aí, então. É isso, Gilson Kleina, nota 7 pra ele. Rapidinho aqui o árbitro do jogo, Thiago Duarte Peixoto, 42 anos, professor de educação física. Foi bem no jogo? Carlos, eu achei ele meio polêmico, uma nota 6 pra ele. Sei lá. Mas no pênalti o VAR ajudou ele, né? É, ajudou, porque ele não iria anotar, hein, Carlos? Agora os caras estão deixando, né? Eu queria ver se não tivesse o VAR. Agora estão deixando aí pro VAR, né? Mas o VAR tá aí pra isso, né? Vai ser bem. Recebem bem, né? Ô, Recebem. Carlos, se bem que foi uma jogada bem clara, né? Você vê que eu tava daqui e bati o olho, eu já cantei a bola, porque ele tinha se tocado tanto embaixo como em cima. Pois é. Só lembrando que a Ponte Preta contratou o atacante Ramiro Benítez. 20 anos, estava no Audax. A Ponte deve apresentar o jogador nas próximas horas. Jogador de 20 anos de idade. Estava no Audax, vem emprestado até o final do ano para a Ponte Preta. Vou pesquisar a respeito desse jogador, tá? Confesso que se eu falar aqui que conheço, eu estarei mentindo pro torcedor e eu não gosto de fazer isso. Vou pesquisar e trago mais informação que você conferiu primeiro aqui no site Futebol Interior. Anderson Grigoleto, 9 da noite, 20 minutos, vem aí a transmissão de Corinthians e Santos, hein? A bola vai rolar já 9h35 da noite. Será que o Ivan tá de titular no time? Será que o Ivan joga? Não sei, hein? Será que o Ivan joga? Corinthians e Santos já com a equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos. Anderson Grigoleto, seu destaque final para Ponte Preta 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Bom, a Ponte volta a campo então no próximo sábado, 11 horas da manhã, no Estádio Municipal 1º de Maio, contra o São Bernardo. A dúvida fica com o lateral Norberto, né, que saiu contundido e não sabe se terá condições de jogo, assim como Dedé e Moisés Ribeiro. E só mais uma informaçãozinha, hoje a CBF divulgou a Copa do Brasil e a Ponte joga no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira, às 19 horas, contra o Cascavel. Isso, Ponte Preta e Cascavel, dia 19, né? Dia 22. 22. Às 19 horas. Depois do derby, tá? Que vai ser no dia 29, às 8h30 da noite, um sábado, 8h30 da noite, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Grigo, grande abraço pra você, boa noite. Sábado, 11 da manhã, o jogo, 10 da manhã, abertura da jornada esportiva. Conto contigo, hein, Grigo? Valeu, Carlão, valeu, equipe, valeu a você que curtiu a jornada, ótima noite pra todos. Tem transmissão no canal do Grigo, só pra fechar? Amanhã tem... À noite tem Portuguesa e São Bento. Portuguesa e São Bento, Série A2, Campeonato Paulista. Isso. É isso? Isso. Então tá, amanhã o Guarani joga contra o Mirassol, aqui nos canais Futebol Interior, o Marcelo Bezerra Naga, e no canal do Grigo, do nosso parceiro aqui, o Anderson Grigoleto, o jogo da Portuguesa contra o São Bento, todos os jogos acompanhados aqui pelo canais Futebol Interior. Grigo, um abraço, bom trabalho amanhã, valeu, hein? Aquele abraço pro Grigo. Deixa eu ver aqui, ó, o Sebastião Ricardo, no jogo que vem a nota cai para 3. Vocês continuam puxando o saco do Kleina. Viu, Sebastião? Ricardo, você quer diminuir a nota do Kleina para 4? Que isso? Técnico que ganhou o jogo, aí não é questão de puxar o saco. Viu, Sebastião? Desculpe, né? Você dá a sua opinião, a gente dá a nossa. Aí não é questão de puxar o saco, ele ganhou. Talvez nota 4 pro Léo Condé, que foi o técnico que perdeu, né? Sim. Mas o Gilson ganhou o jogo, meu querido. A nota é pro jogo de hoje, tá bom? Você querendo ou não, ele ganhou o jogo. Frank Francisco, Macaca venceu 2-0. Vamos feliz pra casa, né, Frank? Seu destaque final. Carlos, quando você pega um final de um início de semana, né? No meio de semana gostoso, assim, com a vitória da Macaquinha, prenúncio de melhora na equipe, a gente começa a ver um acerto. Hoje a equipe deu uma acertada legal. É muito bom, eu fico animado, fico feliz. Carlão, obrigado pelo carinho, oportunidade de estar aqui. Um abraço ao torcedor ponte pretano. Galera, mais amor no coração, vocês estão com muito pelo no coração. Deixa o Kleina quietinho, vamos apoiar que tudo vai dar certo. Ó, fui, hein?
Beijo do gordo. O Grigo tá mostrando aqui pra gente. Valeu, Frank, obrigado. O Grigo tá mostrando aqui é o Matheus Donelli, o goleiro. O Ivan nem no banco de reservas está no jogo contra o Santos. Portanto, não é hoje não que ele estreia. Pra fechar aqui a nossa transmissão, a ficha técnica do jogo você vai conferir agora nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior, ficha técnica do jogo. Ponte venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0, terceira rodada, Campeonato Paulista 2022. Igor Vinhas no gol, Norberto depois Kevin, Fábio Sanches, Fabrício, Guilherme Santos, Matheus Jesus depois Wesley, Leonaldi, Fecim depois Pedrinho, Niltinho depois Luiz Fernando, Luca, depois Léo Santos e Pedro Júnior. Gilson Kleina, o treinador da Macaca. O Novo Horizontino de Giovani no gol, fez 2 defesaças. Tem isso ainda, o Giovani fez 2 defesaças. O jogo poderia ter sido... a Ponte poderia ter feito mais gols, né? Porque o Giovani foi muito bem, o goleiro do Novo Horizontino. Ele é bom goleiro. Lucas Mendes, depois o Lucas Ramon, Valber, Bruno Aguiar e Heverson, Barba, depois Bruno Silva, Cléo Silva, depois o Michel Douglas, Léo Baiano e Danielzinho, depois o William Lepo, Douglas Baggio, depois Marcinho, Léo Tocantins, técnico Léo Condé. O árbitro do jogo, Thiago Duarte Peixoto, 42 anos, é professor de Educação Física, auxiliado pelo Alex Alexandrino na bandeira 1, 46 anos, ele é professor. Auxiliar 2, Vladimir Nunes da Silva, 35 anos, ele é ferroviário. O quarto árbitro, Guilherme Francisco Maciel, 28 anos, ele tem. O VAR, o Danilo da Silva, 37 anos, supervisor, e foi o árbitro do VAR que chamou e marcou o pênalti para a Ponte no segundo tempo. 5 minutos, a Ponte Preta fazia 2-0, Luca, um pênalti do Valber em cima do Pedro Júnior. O Luca foi para ela, bateu pro gol, canto esquerdo do Giovani, que foi pra bola, mas o Luca bateu forte, meia altura, a Ponte fez 2-0. Cartões pra Ponte, Fábio Sanches, Guilherme Santos, só cor amarela no jogo, né? Matheus Jesus e também o Pedro Júnior. 1, 2, 3, 4 pro time da Ponte Preta. Novo Horizontino, Bruno Aguiar. A gente confirmando aqui o Grigo de que o Barba não tomou cartão, então Bruno Aguiar e Léo Tocantins. Portanto, 6 amarelos, 4 para Ponte, 2 para o Novo Horizontino. Pedro Júnior tocou a bola para o Luca no primeiro tempo, um passe do Matheus Jesus para o Pedro Júnior, ele foi para a linha de fundo, cruzou, Luca só completou, Ponte Preta 1-0, 21 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Luca cobrando pênalti numa jogada que saiu de um pênalti em cima do Pedro Júnior, do Valber. A Ponte fazia 2-0 a 5 minutos do segundo tempo. Público total 1.613 para uma arrecadação de 27.580. Transmitimos Ponte Preta 2, Novo Horizontino 0 nos canais Futebol Interior. Lembrando que Santo André venceu o São Bernardo pelo placar de 1-0. O São Bernardo, que é o próximo adversário da Ponte, sábado, 11 horas da manhã. O Campeonato Paulista teve ontem Ferroviária e Botafogo empatando em 1-1. Palmeiras venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. A bola vai rolar já já. 9 minutinhos, tem Corinthians e Santos, canais Futebol Interior. Equipe Gol de Placa no comando do Célio Campos. Amanhã tem bola rolando, Série A1 deste Campeonato Paulista, 7 da noite. A bola rola para Guarani e Mirassol. Mirassol e Guarani, Campeonato Paulista, Série A1. Você vai conferir a narração do Marcelo Bezerra, o narrador que não berra, segundo Claudinei Corsi. Amanhã, 7 da noite, tem Ituano Internacional de Limeira, Mirassol e Guarani, com cobertura dos canais Futebol Interior, às 9h30 da noite. Red Bull Bragantino e São Paulo, com a CIN, também aqui no canal Futebol Interior. Vamos lá, classificação rapidamente. Grupo A, Corinthians líder 4, Guarani segundo 3, Internacional de Limeira 2, Água Santa 0. O grupo B, Palmeiras 10 pontos, nossa, Botafogo segundo 5, Mirassol terceiro 4, Ituano tem 4. No grupo C, Ferroviária 5, São Bernardo 4, São Paulo 3,
Novo Horizontino 1 ponto. No grupo D, o grupo da Ponte, a Ponte vai para a segunda colocação, hein? Santo André 4, Ponte Preta 4, Red Bull Bragantino, só que tem um jogo a menos, 3, Santos 1. Red Bull Bragantino 3, Santos 1. Portanto, hoje não custa secar o Santos, né? Uma secadinha no Santos aí, né? Para o Santos não passar aí a Ponte Preta na competição. Hora de fechar a transmissão esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Agradecendo a você que ficou com a gente aqui no Futebol Interior, no YouTube. Muito obrigado, Futebol Interior e também no Futebol FI. Você no Facebook, Futebol Interior, muito obrigado. Você que ficou com a gente no canal de áudio, bombou também. Muito obrigado, viu? Estive ao lado do Franco Francisco, ao lado do Anderson Grigoleto, que na tela você só vê o braço do menino agora, né? Isso, fazendo um joinha. O nosso Felipe Marques na equipe técnica mais técnica do rádio e da TV do Brasil, porque agora o rádio tem imagens. Em nome de Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Pizza do Dadá, peça pelo delivery 3744-2121. Brumas Uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Amanhã eu participo do Resenha Ponte News, hein? A gente vai falar desse jogo aqui. Ponte Preta e o time do Novo Horizontino, vitória da Ponte pelo placar de 2-0. Conto com a sua audiência amanhã, a partir das 7h30 da noite. Em nome de Claudinei Corsi, na direção comercial, um abraço pro Ney, boa recuperação. Em nome de Elcio Paiola, diretor executivo. Em nome de Arthur Eugênio, na direção geral. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Continue com a gente, vem aí o clássico Corinthians e Santos com a equipe Gol de Placa. Amanhã tem muita bola rolando, tem o Poi narrando o jogo do Alemense à tarde e depois o jogo do Guarani contra a equipe do Mirassol às 7 horas da noite, Lemense, Série A2, Campeonato Paulista. E à noite, São Paulo e Red Bull Bragantino com a CIN Central Interativa News. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço do tamanho do majestoso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau pra todo mundo. Valeu! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.